Nosso herói, um ferreiro lendário, guarda em seu peito um desejo que o faz brilhar mais que ouro, forjar a arma perfeita, capaz de mudar seu destino. Em um mundo repleto de guerreiros e magos, onde cada golpe e magia podem definir o futuro de reinos, a batalha não é só com a lâmina, mas com os próprios sonhos. A hierarquia das guildas é cruel e implacável, dominada por famílias poderosas que jogam sujo para manter sua influência. Tornar-se um ferreiro renomado é o objetivo de vida dele, mas, para isso, precisará desafiar não apenas as técnicas de forjar, mas também os maiores titãs que o jogo já viu. E quando a chance de começar esse desafio surgir, mais do que sua habilidade com o martelo será testada, seu coração e determinação estão prontos para o que vem pela frente? A jornada começará com um evento insano que promete tudo ou nada, e quem estiver preparado para o confronto se tornará a lenda que o mundo espera. A coragem bruta vai entrar em cena, mas como sempre, nada é fácil. E a galera do jogo virtual tá esperando por ele. Em 2045, a Kuran Corporation lançou uma revolução com seu jogo virtual hiperrealista, o Arias, sob o comando do gênio Lee Sajin. O jogo bombou e em pouquíssimo tempo bateu a marca incrível de 1 bilhão de usuários. Tipo, um verdadeiro fenômeno. Para apimentar a jogatina, eles introduziram um evento em que os jogadores tinham que quebrar uma boneca de madeira em apenas 10 golpes para ganhar uma cápsula de jogo valiosa, de 50 milhões e ainda 5 pontos bônus nas estatísticas durante um ano inteiro. Mas olha só, desde que o jogo foi lançado, ninguém conseguiu cumprir essa missão maluca. O centro de atendimento já estava em pânico, com os atendentes tremendo na base, imaginando as reclamações que viriam de jogadores frustrados. Justamente quando um oficial de relações estava prestes a jogar tudo pro alto e pedir demissão, aparece um jogador desconhecido, sim, nosso protagonista, o Kim Hyun-soo, pronto para arregaçar. A galera ignorou o cara até que ele saca a espada e, na maior tranquilidade, dá um golpe que corta a boneca de madeira limpinho ao meio. O choque foi geral. Ele era o primeiro a conseguir completar o evento e a reação, completamente surreal. Imediatamente, o líder da equipe ordena uma verificação de antecedentes do maluco e descobre que a espada que ele usou era uma arma épica. Tipo, muito braba. Isso só aumentou ainda mais a curiosidade deles. Afinal, como esse cara derrubou uma boneca com uma arma tão poderosa? Mas antes de tudo isso, nosso protagonista, Kim Hyun-soo, havia acordado de um pesadelo marcante, onde via seu pai queimando e não conseguia salvar ele. Ele se encontra com seu amigo Kim Jae-hoon no saguão do hospital. E a cena promete muita conversa. Hyun-soo estava tão na clandestinidade que usava um chapéu e uma máscara facial, quase um super-herói disfarçado. Jae-hoon, aquele amigo zoeiro, não perde tempo e começa a aloprar, dizendo que ele estava lindo, como se fosse um catfish. Irritado, Hyun-soo tira a máscara, revelando a cicatriz de queimadura, e a vibe da conversa muda totalmente. Diante disso, Jae-hoon já parte para a parte séria e sugere que conversem sobre o assunto que realmente interessa. Aí vem a pergunta que não quer calar. Hyun-soo sabe do jogo Arias? E o garoto, completamente perdido no espaço, não faz ideia. Jae-hoon dá aquele resumo rápido sobre o jogo até que ele solta a bomba. Tem um evento só para iniciantes. Ele diz que, até hoje, ninguém conseguiu completar esse evento, nem os jogadores mais hypados da parada. Jae-hoon alerta Hyun-soo sobre a recompensa de completar o evento e ainda sugere que eles darem uma chance. Hyun-soo fica tipo chocado, pensando, como assim a gente deveria tentar, se milhões já falharam? Jae-hoon admite que a missão é complicada, mas acredita que não seja impossível. E ele não é lá muito otimista. Ele acredita que com a força de vontade do nosso protagonista, eles têm uma chance real de sucesso. Mas o maluco ainda está queimando neurônio e então Jae-hoon o leva até a cápsula de 10. No meio do caminho, Hyun-soo fica perguntando se tá tudo certo nessa aventura maluca. E então ele percebe que essa cápsula, a que Jae-hoon comprou para tentar o jogo, custou 10 milhões! Ele fica chocado. Tipo, você tá me dizendo que gastou 10 milhões em uma cápsula de jogo? Que isso, mano? Eita, ele não consegue acreditar que o bagulho é tão caro, e ainda mais com 1 bilhão de pessoas jogando. Ji-hoon defende seu investimento, dizendo que, se tudo der certo, ele vai receber prêmios incríveis, tipo um verdadeiro jackpot. Aparentemente, até moedas do mundo real estão sendo negociadas dentro do jogo, o que atrai a galera em peso. E aí, Ji-hoon já estava sem paciência e mandou pra ele: vai, entra nessa cápsula e vamos logo jogar. O protagonista, Hyun-soo, não demonstra tanta empolgação quanto seu amigo Ji-hoon e questiona de onde ele havia tirado aquela cápsula. Ji-hoon, com toda a animação, responde que não é para se preocupar de onde a cápsula veio, mas sim focar nas recompensas incríveis que podem conquistar com isso. Por outro lado, Hyun-soo continua sendo um cético de carteirinha, ressaltando que não há garantias de que eles vão ganhar alguma coisa nesse jogo maluco. O garoto começa a se questionar o que está acontecendo com Ji-hoon, que insiste que se trata de um investimento, lembrando a Hyun-soo que eles têm uma chance de verdade aqui. Hyun-soo, ainda confuso, não faz ideia do que Ji-hoon está falando, até que este explica que no jogo Arias existe a famosa classe de ferreiro. Ji-hoon acredita que essa é uma oportunidade incrível para Hyun-soo, já que ele é o único filho de um ferreiro renomado mundialmente. Finalmente, a ficha cai para Hyun-soo e ele começa a entender o que seu amigo tem tentado expressar desde o início. Então, nosso herói remove o boné, revelando a Ji-hoon como sua cabeça ficou após o grave acidente que sofreu. Lá estavam queimaduras profundas, com cicatrizes que percorriam sua cabeça, enquanto ele dizia a Ji-hoon que não estava em condições de experimentar nada. Acontece que seu pai teve um infeliz acidente com fogo na oficina, e quando Hyun-soo tentou salvar ele, acabou se queimando também. Apesar de ter conseguido salvar o pai, ele nunca conseguiu recuperar a consciência, deixando Hyun-soo devastado. Para lidar com as despesas médicas, o protagonista foi obrigado a realizar trabalhos braçais incessantes. Em um dia comum de trabalho, seu supervisor o mandou usar o martelo para pregar um prego
prego, algo que ele sempre fez com maestria. Porém, naquele dia, ele percebeu que não conseguia usar o martelo como costumava, quase como se suas habilidades tivessem desaparecido. Ele não conseguia aplicar força em seu braço direito, e isso o fez sentir que não estava mais apto para realizar qualquer atividade relacionada ao ofício de ferreiro. Hyun-soo tentou alertar seu amigo de que ele estava apenas tentando ajudar, mas garantiu que ficaria bem. Em um gesto sério, Hyun-soo se vira para sair, pedindo para Ji-hoon devolver a cápsula do jogo em vez de jogar fora 10 milhões de won. Justo quando estava prestes a abrir a porta, Ji-hoon o interrompe, chamando-o de verdadeiro idiota numa explosão de frustração. Ele lembra a Hyun-soo que está lutando duro apenas para pagar as contas médicas do pai e que os empregos que ele estava fazendo não eram sustentáveis. Para complicar ainda mais, Ji-hoon informa que o jogo poderia ser exatamente o que ele precisa para cobrir todos os tratamentos e deixar ele inteiro novamente. Ji-hoon tenta usar psicologia reversa, afirmando que ele nunca foi do tipo que desiste fácil. Ji-hoon avisa que ele vai pagar pela cápsula e tudo o que quer é que Hyun-soo apenas ouça. Ele pressiona Hyun-soo a dar uma única chance, seguindo a linha de que ele pode desistir se não gostar do que vai ver. No entanto, Hyun-soo se recusa a responder e simplesmente sai, determinado a seguir seu próprio caminho. Enquanto trabalha, o protagonista não consegue tirar da cabeça as palavras de Ji-hoon, que ecoam insistentemente em seus pensamentos. Ele tenta ignorar esses pensamentos porque precisa se concentrar em ganhar dinheiro para o tratamento do seu pai. Nesse momento inesperado, ele ouve o som de metais se chocando, o que o faz sentir uma saudade imensa do que lhe falta. Essa sensação aguça sua curiosidade e ele decide dar uma olhada no jogo. Ele se dirige à cápsula do jogo e seu desejo de recuperar o que perdeu se transforma em impulso para entrar. Dentro da cápsula, ele se encontra no espaço de criação de personagens e, quando solicitado escolher seu apelido, opta pelo seu nome habitual. Em seguida, o sistema começa a gerar seu personagem de acordo com o tipo físico de Hyun-soo. Hyun-soo fica totalmente pasmo ao perceber que aquele personagem incrível está sendo criado sem uma única imperfeição, como se tivesse saído de um conto de fadas. Depois de moldar o que parecia ser o personagem perfeito, com uma pele impecável e tudo mais, ele é questionado se realmente quer seguir em frente com aquilo. Sem pensar duas vezes, ele responde de forma rápida e decidida que sim, como quem sabe que essa é a chance da sua vida. Hyun-soo mal consegue acreditar que a força em sua mão direita voltou e um sorriso tímido surge em seu rosto, como se ele estivesse redescobrindo uma parte perdida de si. Ele se sente na obrigação de retribuir a Ji-hoon e decide que vai fazer o possível para honrar essa ajuda. Logo, o jogo o coloca em uma área totalmente desconhecida, que é o território Bardon, bem na zona inicial, onde tudo começa a acontecer. Enquanto caminha por esse território, ele logo se depara com o famoso ferreiro de Ren, que parece estar atraindo-o com um magnetismo inexplicável. Dentro da oficina, o ferreiro se dedica a forjar uma espada, martelando o metal com uma intensidade impressionante, até que Hyun-soo aparece. Ele então, sem rodeios, diz ao ferreiro que está fazendo tudo errado. O ferreiro fica tão chocado que quase deixa cair o martelo. Hyun-soo repete, decidindo que é melhor ser direto, e informa ao ferreiro que ele realmente está fazendo do jeito errado. Ele percebe que o ferreiro está tentando criar uma espada forte, mas garante que esse método nunca irá resultar em algo bom. O ferreiro, ainda meio confuso com a ousadia de Hyun-soo, escuta o garoto dizendo que só quer ajudar para que ele não acabe criando um verdadeiro lixo. A irritação do ferreiro cresce ao ouvir um ninguém como Hyun-soo lhe dar palpites sobre seu próprio trabalho. Em um ato de provocação, ele entrega o martelo a Hyun-soo, desafiando-o a tentar forjar a espada por conta própria. E, para deixar claro, o ferreiro avisa que vai apenas observar ele, como fiscal de obras. Parece que inicialmente Hyun-soo estava só tentando conquistar a simpatia do ferreiro para usar sua forja, mas agora, com esse desafio, ele acha que a situação ficou ainda melhor. Assim, Hyun-soo avisa ao ferreiro que vai forjar a espada, mas já deixa claro que tem uma condição bem específica. Intrigado, o ferreiro pergunta qual é a condição, e Hyun-soo revela que ele ficará com a espada que forjar. Em troca dessa loucura, Hyun-soo promete ajudar o ferreiro a entender como proceder no processo. O ferreiro, em estado de incredulidade, não consegue acreditar no quanto Hyun-soo está confiante e aceita a condição. Mas ele não perde a oportunidade de avisar que se Hyun-soo não conseguir forjar uma boa espada, sempre haverá consequências. Sem pensar duas vezes, Hyun-soo dá um aceno de cabeça concordando com isso, como se estivesse afirmando um pacto sagrado. Ao se aproximar da forja, no instante que se prepara para começar a martelar o metal, Hyun-soo se dá conta de que já se passaram 3 anos desde que trabalhou em algo assim, mas mesmo assim, ele acredita que ainda tem a experiência necessária guardada dentro dele e que vai conseguir fazer acontecer. Hyun-soo levanta seu martelo e começa a espancar o metal. A cada golpe, seus sentidos que estavam adormecidos começam a se reerguer como se estivessem renascendo. Agora, Hyun-soo sente-se verdadeiramente vivo novamente, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Com toda a empolgação do mundo, ele continua martelando o metal, em um estado quase eufórico. Enquanto isso, o ferreiro observa à distância, ainda cético, sem acreditar que Hyun-soo consiga realmente fazer isso só porque ele é, até então, um completo forasteiro. No entanto, sua perspectiva começa a mudar quando vê a forma como Hyun-soo se movimenta. Ele claramente já fez algo assim antes. Embora o ferreiro ainda não acredite que Hyun-soo tenha a habilidade de um profissional, logo ele nota que o garoto está sorrindo como se estivesse curtindo cada segundo do processo. Mas mesmo assim, o ferreiro continua relutante, não acreditando que isso signifique nada em termos de resultados. Em pouco tempo, o ferreiro começa a se convencer de que, talvez, tenha desperdiçado um tempo danado. De repente, Hyun-soo aparece com um movimento profissional como se fosse uma dança de mestre, envolvendo dobrar, reanexar e depois refinar o aço. A parada é tão simples que suprime qualquer impureza, e o ferreiro fica chocado ao perceber que nunca tinha pensado nesse jeito. Mesmo assim, o ferreiro ainda não quer acreditar que Hyun-soo está mandando tão bem, então ele tenta usar sua habilidade de avaliação. E
claro que ele fica totalmente pasmo quando percebe que o grau do aço saiu de D e deu um pulo para C. O ferreiro quase pira ao ver isso. Ele não consegue acreditar. Ele sabe que já forjou o aço de grau C antes, mas nunca viu um salto tão grande em tão pouco tempo. É surreal. Finalmente, ele começa a se tocar que, quem diria, Hyunsu pode não estar blefando quando diz que é talentoso, mas ainda assim, ele acredita que chegou no seu limite, porque, velho, como poderia ultrapassar o que acabou de ver? Ele se convence de que não há como Hyunsu ser melhor que ele na arte da metalurgia. O ferreiro continua ali, observando, até que acaba caindo no sono, coitado. Quando ele acorda, já está amanhecendo e, para sua surpresa, Hyunsu ainda está na forja. Ele vê Hyunsu martelando o aço sem parar, usando o mesmo método a noite toda, e quando ele usa sua habilidade de avaliação, o ferreiro fica incrédulo ao ver que agora o grau foi classificado como B. Meu Deus! O ferreiro não consegue acreditar que Hyunsu conseguiu alcançar o grau B com aquilo que está vendo. Hyunsu não está nem pensando em parar tão cedo. Esse moleque é uma locomotiva. Aí, momentaneamente, Hyunsu parece cansado, e quando está prestes a deixar a espada escorregar, o ferreiro a puxa, perguntando o que precisa fazer a seguir, porque ele está pronto para seguir suas ordens. Hyunsu sorri ao ver a disposição do ferreiro, agradecendo com um brilho nos olhos. Os dois, então, começam a trabalhar juntos na espada, um verdadeiro time. O ferreiro abre seu caderno e começa a anotar várias instruções, como um verdadeiro acadêmico. Em pouco tempo, Hyunsu dá um empurrãozinho e leva o aço para um grau ainda mais alto. O ferreiro, sem querer, é obrigado a admitir que Hyunsu é incrível. Ele nunca viu um item de grau raro saindo de iniciantes antes, e parece que, com isso, Hyunsu vai forjar uma espada única, digna de um verdadeiro herói. Enquanto o ferreiro está lá, feliz e empolgado, Hyunsu dá uma freada dizendo que ainda não é hora de fazer festa. O ferreiro fica chocado, e Hyunsu logo aponta que a empunhadura da espada ainda precisa de trabalho, e a lâmina precisa de mais afiação. O ferreiro parece um novato total quando Hyunsu diz que a lâmina ainda não atingiu o ápice da afiação. O ferreiro então revela que nunca conheceu alguém como Hyunsu antes, e que está martelando desde criança, contando um pouco de sua história. Como Hyunsu está pensando em levar uma espada junto, o ferreiro dá a ideia de ele forjar outra. Dessa vez, o ferreiro aparece com um material raríssimo, o Mithril, que parece coisa de RPG. Ele conta que o Mithril é uma relíquia de família, passada por gerações, e Hyunsu fica tipo, mas por que você me daria isso? O ferreiro, cheio de interesse e entusiasmo, confessa que aprendeu muito com o nosso garoto, Hyunsu, e que está totalmente a fim de absorver ainda mais conhecimento sobre forjaria. Além disso, o ferreiro que está se achando revela que não tem a habilidade necessária para forjar o Mithril, e fica naquela expectativa danada para ver que tipo de lâmina nosso. O protagonista vai criar com aquele material raro. O ferreiro, de repente, se dá conta da responsabilidade e expressa que está sentindo a urgente necessidade de proteger Hyunsu, como se estivesse criando um laço de mentor e discípulo. Hyunsu, por sua vez, fica pasmo, porque o Mithril, esse material lendário, só existe nas histórias. E agora, ele está tendo a chance incrível de trabalhar com algo tão mágico. E mesmo nunca tendo colocado a mão em Mithril antes, nosso herói está preparado para arriscar tudo e descobrir o que vai sair da forja, meio que se jogando no desconhecido. Por conta dessa nova oportunidade, Hyunsu comenta que vai ter que recomeçar seu trabalho do zero, uma verdadeira maratona de esforço. O ferreiro, feliz da vida, automaticamente pergunta se pode se juntar ao garoto na confecção da espada, tipo um sonho se tornando realidade. Hyunsu, movido por um sentimento de gratidão, aceita a proposta, já que o ferreiro lhe deu algo extremamente raríssimo e valioso. Mas o ferreiro não para por aí, e até pede para chamar Hyunsu de mestre Hyunsu, crente que vai agradar o bonitão. Só que Hyunsu, meio que sem pensar duas vezes, recusa a oferta, já que o ferreiro parece ter vivido uma eternidade a mais do que ele. Dessa forma, os dois se juntam e começam a trabalhar no material. Um mês depois, Hyunsu se torna o orgulho do ferreiro, terminando a lâmina que ele sempre desejou. Após todo esse processo, ele acaba completando o evento. E isso foi tudo que a equipe do Centro de Gestão dos Jogos conseguiu coletar sobre o nosso amigo Hyunsu. Aparentemente, eles ficam sem saber mais do garoto, porque ele insistiu em manter um perfil discreto, evitando toda a atenção da galera, tipo paparazzi. Enquanto isso, a equipe continua monitorando os passos de Hyunsu e logo descobre que ele entrou nos campos de treinamento de caça. Na entrada, o instrutor, todo preocupado, tenta convencer Hyunsu a não entrar, argumentando que ele ainda não é forte o suficiente e deveria, sei lá, caçar um coelho primeiro. Mas Hyunsu, bem decidido, insiste que quer continuar ali, garantindo ao instrutor que não vai desperdiçar seu tempo com frescuras. O instrutor, Welson, acaba dizendo a ele para escolher uma espada, mas Hyunsu, com frieza e determinação, informa que trouxe sua própria espada, e é com essa que ele pretende lutar. Só que, aparentemente, Hyunsu ficou atolado na zona de iniciantes por um mês, e agora vem com o papo de que ele quer evoluir. E apenas para adquirir algumas habilidades, ele conseguiu a única espada de grau épico da zona de iniciantes, mas ainda assim, está preso no nível 1. Quando o criador do jogo fica sabendo disso, recomenda que deixe Hyunsu em paz, só para ver até onde ele consegue chegar na maratona. O instrutor das terras de caça não acredita que um cara nível 1 não está insistindo em usar sua própria espada. Parece até coisa de filme. E, para piorar, o instrutor dá uma zoada em Hyunsu por querer se tornar um ferreiro no jogo, e ainda revela que as terras de caça são perigosas pra caramba, com monstros por toda parte. Ele enfatiza que um espadachim treinado é, sem dúvida, muito mais eficiente do que um cara com equipamento ruim. A simpatia do instrutor por Hyunsu vai embora rapidamente, deixando claro que ele começa a odiar o garoto. Como se já não bastasse, Hyunsu, sem se surpreender com isso, já que recebia o mesmo tipo de tratamento na vida real, encara a situação como normal. Então, o protagonista fala para Welson que ele quer ser submetido ao curso mais difícil das terras de caça, porque está tentando superar os melhores espadachins que já passaram por lá. Isso deixa Welson bolado, e ele decide que precisa ensinar uma lição a Hyunsu, colocando-o à prova.
O Elson manda Hyun-soo seguir ele, dizendo que vai lhe dar um teste especial que pode ser enfrentado. O Elson leva o garoto até a cela do Goblin e pergunta se ele realmente está certo de que quer enfrentar o teste. E Hyun-soo, todo firme, responde que sim. Com raiva, o Elson avisa Hyun-soo que, se ele falhar no teste, não poderá colocar os pés nas terras de caça por uma semana, deixando a tensão no ar. No entanto, Hyun-soo, nosso protagonista provocador, não se contém e pergunta se a terceira fase é tudo o que está disponível. Ele está com um plano mirabolante na cabeça, completar todas as fases de uma vez só. Que ousadia, hein? O instrutor quase explode de raiva com as provocações de Hyun-soo, visivelmente irritado com cada palavra que sai da boca dele. Sem hesitar, o instrutor abre a cela da quarta fase, revelando um Goblin enlouquecido, nível 15. Uma verdadeira máquina de causar medo! Pelo que se conta, um número bem pequeno de pessoas ousa ir além da terceira fase, e até agora, ninguém, absolutamente ninguém, passou pela quarta fase. É um verdadeiro desespero. Então, nosso herói Hyun-soo se vê de frente com goblins que parecem aterrorizantes, prontos para acabar com a festa. Mas ele, firme como uma rocha, permanece calmo enquanto os goblins correm em sua direção. O maluco é brabo, ele mira sua arma com perfeição, tudo isso enquanto aguarda o goblin irritante que está dando pulos em sua direção. Com um único golpe mortal, Hyun-soo derruba o goblin, totalmente confiante de que não existe arma nesse mundo que possa derrotar sua espada. Ele até consegue derrubar um dos goblins ágeis, mas então, bam, o outro goblin acerta um golpe crítico na barriga de Hyun-soo. Diante da dor, Hyun-soo cai de joelhos, como se tivesse levado um soco do Mike Tyson, e o instrutor, com um sorriso travesso, já está preparado para usar a famosa frase, "Eu te disse". Mas, para surpresa de todos, Hyun-soo consegue suportar o golpe e a dor que vem logo em seguida. Que cara durão. Ele, aparentemente, desenvolveu uma resistência e estamina monstruosas ao longo do último mês em que esteve forjando sua espada. Treinamento de peso, contudo, sua agilidade ainda é um ponto fraco, pois ele não teve a oportunidade de trabalhar nisso. Ele precisa ajustar sua performance. Enquanto tenta lidar com a dor do golpe, o Goblin enlouquecido aparece correndo em sua direção, como um filme de terror. O Goblin, parecendo absolutamente aterrorizante, brandindo sua arma, está prestes a desferir seu ataque final contra Hyun-soo. E como se as coisas não pudessem piorar, Hyun-soo é atingido por um efeito de estado que causa tontura e uma redução da visão. O instrutor, atônito, fica impressionado com a capacidade de Hyun-soo de suportar tudo isso até aquele momento, mas ainda acredita que o pior está por vir. Agora, Hyun-soo está diante de dois goblins, uma situação que deixa qualquer um em estado de pânico. Em vez de se desesperar, no entanto, Hyun-soo foca toda a sua confiança na arma que ele mesmo criou. É pura determinação. Concentrando-se em todos os seus sentidos, ele espera o momento certo e assim que os goblins se aproximam, parte para o ataque, cortando-os. Isso deixa todos os espectadores em total descrença, incluindo o criador, a equipe de gerenciamento e, claro, o instrutor. Que cena épica! O instrutor, tomado pela admiração, sorri, percebendo que há algo especial em Hyun-soo. Seu humor finalmente melhora quando ele percebe que Hyun-soo é dotado de habilidades que ninguém mais possui. Helson, pensando alto, chega a sugerir que Hyun-soo aprendeu esgrima em algum lugar, mas Hyun-soo apenas menciona que foi ensinado que um ferreiro deve ser capaz de manusear as armas que cria. É nesse instante que Helson finalmente percebe o verdadeiro ferreiro que Hyun-soo é. Ao contemplar as feridas e cicatrizes em seus braços, ele entende que Hyun-soo não é alguém fácil de lidar. Sem outro remédio, Relson se desculpa por seu comportamento anterior e sua afinidade com Hyun-soo atinge o nível máximo. Neste momento, Relson, sem pudor algum, apresenta uma proposta insana ao perguntar se Hyun-soo estaria disposto a se tornar o Senhor Louco. Essa é uma classe lendária, e quando a equipe de gerenciamento ouve isso, eles quase entram em colapso. Imagina a pressão. Eles mal conseguem acreditar que Hyun-soo acaba de receber uma oferta de uma classe que supera até mesmo a épica do Cavaleiro Louco. É claro que isso é algo positivo, mas, uma vez que a decisão é feita, não há caminho de volta. A expectativa está nas alturas. Basicamente, o Senhor Louco é um ser glorioso, um verdadeiro gigante que lidera centenas de cavaleiros loucos. Ele é visto como o guardião do mundo do jogo, o tipo de figura que todos respeitam e que traz segurança a todos os jogadores. Helson tá ali, todo ansioso, contando segundos pela resposta de Hyun-soo. Era uma oferta que poderia mudar tudo, mas, para a surpresa geral, Hyun-soo dá uma negativa, afirmando que ele é um ferreiro e definitivamente não um cavaleiro. Os que assistem a essa cena de camarote não conseguem conter o sorriso ao ouvir a resposta de Hyun-soo, e até mesmo o instrutor, que estava lá prestando atenção, parece bastante satisfeito com a determinação do garoto. Enquanto isso, Hyun-soo fica pensando se sua vida como ferreiro tinha chegado ao fim, mas o jogo, essa parada fez tudo mudar para ele. Não, ele não estava disposto a abandonar sua vida como ferreiro. Muito pelo contrário, nesse momento, o instrutor lhe entrega uma carta de recomendação e manda ele correr para o castelo do Lorde, porque tem alguém de alta importância esperando por ele lá. E como recompensa por ele ter conseguido completar o quarto estágio, Helson lhe presenteia com uma armadura velha e enferrujada que um dia pertenceu ao ex-senhor louco. Embora a armadura esteja acabada e quase jogada fora, Relson tem fé de que Hyun-soo conseguirá dar uma nova vida àquela armadura e tirar ela do buraco. O cara tá torcendo por Hyun-soo como um verdadeiro amigo, incentivando-o a seguir em frente e encarar outros desafios impossíveis, porque, na visão dele, Hyun-soo é o único que pode fazer isso. A equipe de
gerenciamento fica em festa, aliviada de que Hyun-soo conseguiu escapar daquela situação que poderia ter custado seu potencial para sempre. E ainda mais, tem uma classe lendária chamada Deus dos Ferreiros, e esse é o nível mais alto que um ferreiro pode alcançar. A equipe está radiante por Hyun-soo ainda está na trilha que leva a esse posto inigualável. Depois de dar uma geral no campo de treinamento, finalmente Hyun-soo é enviado para a vila, onde começará sua verdadeira jornada no jogo. Mas, antes que ele chegue na parte principal do jogo, ele decide fazer logout, porque também tem uma galerinha de problemas para resolver na vida real. Então lá está ele, aliviado por já estar se adaptando ao jogo, mas ao mesmo tempo notando que seu saldo bancário está meio triste, sabe? Ele logo se toca de que precisa cobrir as contas do hospital para seu pai, e claro, as despesas do dia a dia também. Nesse meio tempo, recebe uma ligação de Ji-hoon, que pergunta se ele conseguiu encerrar o campo de treinamento, já que andou tão ocupado com o trabalho que não teve tempo nem para jogar. Hyun-soo responde que sim, e relata que agora acabou de receber uma nova missão, além de já ter chegado à vila do território. Ji-hoon fica todo feliz ao ouvir isso e sugere que Hyun-soo dê uma passada na casa de leilões. Esse lugar é incrível, pois é onde se encontram itens essenciais, como equipamentos e várias coisas que são vendidas por ouro. E para você ter uma ideia, 10 ouro estão valendo 10 mil, ou seja, um objeto que qualquer um quer. E por causa disso, a galera já tá levando isso como se fosse um trabalho. Ji-hoon revela que na verdade, esse é o plano que ele tinha ao chamar Hyun-soo para o jogo. Ele admite que desde que começou a jogar, nunca viu espadas tão incríveis quanto as que Hyun-soo e seu pai fabricam. Ji-hoon está empolgado por Hyun-soo finalmente ter se juntado a ele. Agora eles conseguem, de boa, começar a vender as espadas mais tops do mercado. Hyun-soo sente uma onda de gratidão pelo que seu amigo fez e agradece. Valeu, mano. Logo em seguida, Hyun-soo se senta e devora uma quantidade absurda de comida, porque vai precisar de toda a sua resistência para fabricar vários itens e vender eles por muito ouro. Depois disso, ele sai correndo e revela sua determinação total em fazer seu pai acordar novamente. Mais tarde, Hyun-soo retorna ao jogo. Ele se conecta na loja de leilões, sendo solicitado a inserir um nome para a loja e listar seus itens lá. E o nosso garoto, todo empolgado, nomeia sua loja de Forja do Hyun. O sistema confirma que agora ele tem o que precisa para acessar o quadro de leilão a qualquer hora e em qualquer lugar. E isso é uma baita conquista. Além de sua espada atual Luz da Manhã, nosso protagonista tem apenas uma espada de teste que ele mesmo forjou na sua humilde forja. Enquanto dá uma olhada em outras espadas de teste disponíveis, percebe que todas estão sendo vendidas por pelo menos 70 moedas de ouro. Eita! Como ele quer criar materiais do mesmo nível que sua própria espada, e seu amigo deu um toque dizendo para ele não ser mão de vaca na hora de valorizar, nosso herói decide colocar um preço de 100 moedas de ouro. Então, com a coragem na ponta da espada, Hyun-soo coloca sua criação no mercado e fica lá, ansioso, esperando pelo melhor. Ele dá um nome estiloso, a espada, primeira espada do Hyun, e logo, os jogadores que estão em busca de uma espada recebem um bip na notificação. E não é que a galera fica de cara com o fato de Hyun-soo ter feito a espada do nada, já que ele não tinha recebido uma, as ofertas começam a aumentar, que é uma doideira, como uma onda de hype. Na guilda do escudo dourado, eles já descobriram sobre a espada, e a novidade de que ainda rola uma opção de aprimoramento. Mas o vice-mestre da guilda não se deixa impressionar de cara, dizendo que as taxas de aprimoramento são bem altas para quem usa materiais de nível inferior. Ele acredita que Hyun-soo está trollando e economizando custos, usando materiais da mesma categoria. Por outro lado, o vice-mestre acaba reconhecendo que o garoto jogou bem, ao nomear a espada de primeira espada. Assim, eles se dão conta de que as classificações deles vão dar aquele impulso se forem os primeiros a comprar essa relíquia do Hyun-soo. Sem pensar duas vezes, um dos membros da guilda, Blan, parte para a ação e compra a espada como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, Hyun-soo está lá, todo nervoso, preocupado se a espada vai ser vendida. E então recebe a notificação de que sua espada foi comprada. Ele fica em choque ao ver isso, e quando checa os registros dos aventureiros, quase não acredita que sua espada foi vendida por mais de 1000 moedas de ouro. É isso mesmo que você leu? Hyun-soo entra em um frenesi, porque 1000 moedas de ouro significam basicamente 1 milhão de won no mundo real. Imagina essa grana toda, sorrindo como um bebê, ao perceber que finalmente está na hora de acertar na sorte. Curioso, ele vai checar quem foi o sortudo que pegou a espada, e descobre que é a guilda do escudo dourado. Logo, Hyun-soo recebe uma mensagem do Blan, dizendo que ele é da guilda do escudo dourado, e a parada começa a se formar. Blan manda o recado de que ele está livre para ir a qualquer momento, porque eles estão de olho em talentos como o dele. Basicamente, a guilda está oferecendo um contrato de vendas exclusivo, ou, se ele preferir, uma adesão à guilda. Eles se apresentam como uma guilda de ferreiros top e tem mais de 780 mil seguidores. Olha a quantidade de gente nessa guilda, mano. Ji-hoon uma vez comentou que é mais difícil conseguir seguidores do que subir de nível, porque quanto mais jogadores na guilda, mais grana no caixa. Hyun-soo dá uma olhada nos seguidores da sua forja e vê que tem apenas 82, mas continua recebendo várias solicitações de guildas. Resumindo, os ferreiros são mais essenciais no jogo do que na vida real, tá ligado? Porque o jogo precisa de ferreiros competentes para ajudar a criar armas, equipamentos e todo tipo de item. Mesmo com todas essas ofertas iradas, Hyun-soo não acha que seja a hora certa de entrar em uma guilda ainda. Ele prefere ficar mais na dele, deixando as coisas fluírem. Isso tudo porque o nosso protagonista ainda nem mostrou a metade do que consegue fazer. E, para progredir ainda mais, ele resolve se dirigir até a mansão do Lorde. Enquanto isso, o Lord Barney está lá, tentando restaurar um item super importante, e um dos súditos dele informa que só vão encontrar um restaurador capacitado lá na capital. E não é à toa, já que os restauradores são um grupo bem orgulhoso, e eles não estão afim de viajar até Barney. Não mesmo. O Lorde até sabe disso, mas não tá nem um pouco afim de deixar a região e ir até a capital. E olha só que doideira.
o item que ele tenta restaurar é um arco que tem uma importância gigantesca. Foi deixado por seu pai. Aí vem a reviravolta. O sujeito, Bell, que tá conversando com o Lorde, na verdade é um jogador ladrão disfarçado de ferreiro. Ele tem tentado conquistar a confiança de Barnes por mais de uma semana. E adivinha? Finalmente está começando a dar certo. Bell chega todo confiante e diz ao Barnes que está a fim de ajudar a levar o arco até a capital para restaurar ele à sua forma perfeita. Mas aí, no meio do papo, o Hyun-Soo entra na sala e simplesmente arruína toda a estratégia dele, dizendo que dá para restaurar o arco ali mesmo no território. Barnes fica chocado com isso e informa ao Hyun-Soo que o arco já está queimado e gravemente danificado. Curioso para descobrir quem é esse Hyun-Soo, Barnes pergunta a seus guardas sobre ele. Os guardas revelam que Hyun-Soo chegou com uma carta de recomendação do Helson, o que é no mínimo intrigante. Barnes fica pasmo ao ouvir que Helson, isso mesmo, o grande Helson, recomendou alguém a ele. Imediatamente, o interesse dele cresce e ele diz a Hyun-Soo que precisa ouvir sobre suas experiências e habilidades. Comedidamente, Hyun-Soo responde que ainda é um jogador de nível 1 e para sua classe, na verdade, está desempregado. Bell, que não tá nem aí, interrompe a conversa e afirma que Hyun-Soo é nada mais do que um lixo. Ele se acha o todo-poderoso e grita que a habilidade de restauração só pode ser aprendida por um ferreiro de nível 80. Não satisfeito, Bell ainda grita com Hyun-Soo, mandando-o não se meter nos negócios que ele já regimentou. Aí finalmente, Hyun-Soo resolve falar e diz a Bell que ele está completamente errado sobre o tipo de arco que estamos lidando aqui. Ele explica que o arco é de chifre e não um arco recurvo comum. Bell fica totalmente confuso com isso e Hyun-Soo aproveita a deixa para contar ao Lorde que já sabe a história do arco. Pelo que parece, o arco foi dado ao pai de Barnes por um forasteiro e era uma raridade que ninguém havia visto antes. Antes que Hyun-Soo possa continuar com sua explicação, Barnes corta a discussão, dizendo que não está com paciência para forasteiros dando aula sobre seu item de herança. Hyun-Soo não deixa barato e aponta que, sim, o arco pode ter sido presenteado por um forasteiro, mas foi criado no próprio território. Kansu menciona que viu um desenho de búfalo na parede enquanto entrava no salão e, no seu mundo, chifres de búfalo são material especial, só que ele percebe que tem algo estranho com o arco. Ao invés do usual tendão de vaca, está usando uma corda de baleia. Hyun-Soo então pergunta ao Lorde se pode explicar o porquê disso. O Lorde confirma que sim e revela que o forasteiro era amigo de seu pai e também um ferreiro. Parece que a imagem que Hyun-Soo viu era uma representação de uma migração de búfalos, não é demais? E para completar, cordas de búfalo e baleia são ambos recursos raros do território, encontrados em pântanos e portos. Barnes afirma que o ferreiro fez o arco com os materiais mais raros que o território pode oferecer, o que é algo realmente impressionante. Barnes fica completamente impressionado ao perceber que Hyun-Soo, o nosso cara, consegue notar algo que um ferreiro de nível 100 nem se deu conta. Que doideira, né? Neste ponto, Bell, que tá, perdendo a cabeça, fica furioso porque o Lorde, sério, começa a elogiar Hyun-Soo. É muita afronta. O Lorde, com aquele jeito dele, menciona que não queria que a herança se perdesse e que anda à caça de alguém que realmente seja competente para passar adiante. Devido ao jeito que nosso herói lidou com a situação, o senhor decide dar a tarefa de restaurar o arco para Hyun-Soo. Olha, mano, que oportunidade. E para deixar tudo mais interessante, ele vai receber uma grana boa, 500 moedas de ouro, se conseguir restaurar esse arco. É isso mesmo? Barnes então dispensa Bell sem muita cerimônia, afirmando que o chamará novamente sempre que precisar de seu serviço. Toma essa, Bell. Bell sai da sala, queimando de raiva e já pensando em se vingar de Hyun-Soo por ter arruinado seus planos malignos. Depois que Bell finalmente se manda, Barnes vira para Hyun-Soo e pergunta o que devem fazer para restaurar o arco. E Hyun-Soo, com a confiança de quem sabe das coisas, revela que precisam encontrar chifres de búfalo e tendões de baleia. Ele ainda acrescenta que vão precisar de carvalho, amoreira, bambu e, claro, das ferramentas adequadas. Sem isso, não rola, né? Após a missão de identificar tudo que é necessário, Hyun-Soo finalmente adquire o método de restauração para o arco. É agora ou nunca? O sistema avisa que os itens serão destruídos se a restauração não atingir pelo menos 70%. Hyun-Soo toca o arco e, do nada, memórias de quando ele trabalhava em um arco junto com seu pai começam a voltar. É muito sentimento. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto as doces lembranças flutuam. E até a cápsula de jogo dele registra uma taxa de sincronia de 99,9%. É muito amor. Hyun-Soo, cheio de gratidão, se alegra por conseguir fabricar direitinho, tudo graças às habilidades que seu pai ensinou. Que vibe boa. Justo quando ele está prestes a começar a restauração, Barnes, com aquele espírito colaborador, entra na sala e diz que está disposto a ajudar ele. Vamos nessa. Antes que percebam, eles estão trabalhando nisso o dia inteiro. A dedicação está em alta. Barnes começa a sentir seu braço enfraquecendo, mas Hyun-Soo, por outro lado, parece mega enérgico e super feliz enquanto trabalha no ar. É pura energia. Em algum momento, Barnes, já meio cansado, quer descansar, mas Hyun-Soo dá aquela resposta firme, lembrando que não tem espaço para isso. Ele lembra Barnes que começou a ir à oficina para ajudar especificamente a restaurar a relíquia de sua família. É nostalgia pura, mano. Barnes concorda com Hyun-Soo e menciona que o arco é o único item que carrega as memórias de seu pai. Estou sentindo a emoção aqui. Barnes, então, faz uma observação de que Hyun-Soo curte trabalhar no arco, e o protagonista confirma, dizendo que tem muitas memórias preciosas de trabalhar em um arco. Os dois seguem trabalhando firme no arco, e antes que se deem conta, já se passaram mais de 20 dias desde que começaram. O tempo voa. Finalmente, chegam ao dia final e conseguem restaurar completamente o arco do arqueiro. Uau! Missão cumprida. O sistema exibe as estatísticas incríveis do arco, e pelo visto, ele foi aprimorado até além do que era antes. É isso aí, superação. Com isso, um estranho misterioso da família do Senhor, um arco novamente. E Barnes está na certeza de que seu pai ficará muito orgulhoso. Eles levam o arco para fora, e Hyun-Soo pede que Barnes teste para ver se sente igual ao que lembrava. Estou ansioso! Barnes dispara o arco, e meu amigo, ele libera tanta aura que destrói o alvo. O maluco
maluco é brabo. Barnes então fala pra Hyun-soo que não parece o mesmo. E Hyun-soo já fica preocupado, pensando que pode ser uma crítica. Mas calma, Barnes dissipa a tensão com um sorriso radiante, dizendo que o arco se sente muito superior ao que era antes. Oba, com isso, Hyun-soo finaliza a missão de restauração do arco com um resultado que supera 100%. É sucesso na certa! Por causa disso, a intimidade de nosso protagonista com Barnes alcança um nível máximo. Tipo assim, uma amizade de responsa. Com um profundo suspiro de alívio, Hyun-soo agradece ao destino por tudo ter dado tão certo, como um milagre operando a favor dele. Barnes, super agradecido, vibra com Hyun-soo porque agora ele pode voltar a se dedicar às suas obrigações. Aí então, Barnes comenta que a recompensa de 500 moedas de ouro era meio missuruca e por isso ele aumenta para 2.000, ou seja, uma grana que faz qualquer um ficar em choque. E como se isso não fosse suficiente, ele libera para Hyun-soo acesso gratuito à forja, uma baita mão na roda. Hyun-soo fica completamente pasmado ao perceber que isso é dinheiro suficiente para ele na vida real, tipo, é um sonho. Enquanto a comemoração rola solta, Barnes dá um toque e pergunta se Hyun-soo tem interesse em aprender esgrima. Barnes então lança um bombástico. Antes de me tornar o Senhor da Terra, eu fui um espadachim de primeira. Ele explica que sua arte da espada é a técnica secreta que subjugou a galera monstro, trazendo paz e estabilidade para a região. Barnes admite que Hyun-soo é um ferreiro digno e capaz, mas o maluco também está percebendo o potencial oculto dele como espadachim. Ele leu isso na carta de recomendação de Welson, mas viu que Hyun-soo realmente pode fazer com sua poderosa demonstração. Por causa de tudo isso, Barnes está animado e disposto a compartilhar com Hyun-soo alguns segredos da esgrima. Aí, o sistema exibe a busca de habilidade para que Hyun-soo visualize, e aparentemente, a arte da espada Prime é uma arte de grau B. Barnes avisa que o treino vai ser intenso, assim como foram as experiências que passaram na oficina. Um mês depois disso, nosso garoto estava todo envolvido em criar seu próprio Gakgung, para uso pessoal, claro. Além disso, ele também se dedicou à restauração da armadura enferrujada do Monarca Louco, superando-se em tudo. Ele tem treinado como um verdadeiro guerreiro, dando tudo de si para ser o melhor. Com toda a ajuda de Barnes, ele completa o treinamento da arte da espada Prime. Sentindo-se pronto para tudo, Hyun-soo confirma que está pronto, e não esquece de agradecer a Barnes por ter sido um mestre incrível durante todo o processo. Barnes, curioso, pergunta qual é o próximo plano de Hyun-soo, e ele responde que está de olho em um novo emprego. Hyun-soo agora brilha, vestindo a armadura restaurada e brilhante do Senhor Louco, parecendo um verdadeiro ícone. Barnes, sempre preocupado, assegura que Hyun-soo pode voltar a qualquer momento, se precisar de ajuda. Hyun-soo está cheio de satisfação com o equipamento que fez, que vai não só fortalecer suas fraquezas, mas também ajudar na vida. Ele criou arcos raros e decidiu colocar eles à venda na casa de leilões, porque é assim que o negócio gira. Dessa vez, ele batiza o arco de o segundo arco de Hyun, porque é nada menos que isso. Ele fica imerso em pensamentos, se perguntando quanto aquele arco vai vender, porque a expectativa está grande. No fim das contas, aquele arco é feito de materiais raros, tipo, coisas que provavelmente nunca mais vão aparecer. Rune, o mestre da guilda do escudo dourado, logo escuta sobre o arco e percebe a grandeza do que Hyun-soo fez. Por conta disso, Rune está impressionado, porque Hyun-soo conseguiu criar algo tão positivo usando materiais de grau baixo. Isso porque existe um ditado que o jogo costuma dar aos jogadores um trabalho, habilidade ou título que se adapta ao que eles fazem. Rune, que não é bobo nem nada, chega à conclusão de que Hyun-soo deve ter um título lendário, assim como o ferreiro número 1, o famoso Smith. Sabe como é, né? Esse tipo de coisa viraliza. Quando a oferta final finalmente chega, o arco é vendido por mais de 2.000 moedas de ouro, algo que deixa Hyun-soo chocado, como se tivesse levado um tapa na cara. Ele fica sem palavras, sem acreditar que as pessoas estão dispostas a soltar uma grana tão absurda por um simples arco. Além disso, o garoto acaba acumulando mais de 3.000 seguidores, um número que faz qualquer streamer invejar. E como se não bastasse, junto com essa fama, vem centenas de pedidos de guildas e criações que Hyun-soo mal consegue dar conta. É um verdadeiro caos. Depois de organizar as vendas, nosso protagonista resolve que é hora de adentrar na famosa Terra Santa dos Ferreiros, também conhecida como a Torre dos Ferreiros. É ali que a mágica acontece. Logo em seguida, ele chega à majestosa Torre do Ferreiro e fica simplesmente deslumbrado com um design todo elaborado, como se estivesse em um jogo AAA. Quando ele chega à entrada, se depara com um grandíssimo cadeado cercado por um selo na porta e começa a pensar em como vai entrar naquela belezura. O sistema lhe avisa que, para abrir o cadeado, ele precisa acertar o selo com uma espada que forjou na tal forja mágica. E aí, ele já fica na dúvida. Antes que possa fazer qualquer coisa, Hyun-soo examina o cadeado e percebe que é feito de uma rocha ígnea, pelo que parece. O negócio é sério. Enquanto ainda se questiona sobre onde está a tal forja mágica, ele é repentinamente teletransportado para um lugar que parece mais uma oficina de ferreiro dos sonhos. E o sistema avisa que sua missão agora é receber treinamento para forjar a espada necessária para passar no teste. Além disso, ele descobre que vai ter materiais e ferramentas à disposição sem limites. Imagina a treta com isso. O sistema ainda informa que o tempo de confecção vai ser bem menor comparado a uma forja normal. Isso é que é um boost. No entanto, qualquer espada que ele forjar ali só pode ser usada para o teste, e nada mais. Uma verdadeira faca de dois gumes. Hyun-soo começa a se questionar sobre o que realmente é esse teste. Ele não sabe se trata de habilidades de forjamento ou algo totalmente diferente. Enquanto isso, Dang, o mestre da torre, está convencido de que ninguém se importa com a metalurgia por amor à arte. Mais uma vez, Dang, desapontado com as pessoas que não amam a metalurgia da maneira que deveria, decide dar o título de ferreiro a qualquer um, já que a galera só quer o título por motivos egoístas. Dang está tranquilo, achando que ninguém
ninguém vai ser capaz de cortar a pedra do teto. Enquanto isso, Hyun-Soo, concentrado, decide que vai forjar uma espada de damasco. Esse tipo de espada só pode ser forjada pelos ferreiros mais habilidosos. E com todos os materiais à disposição, o garoto está decidido a tentar. Ele se lembra de seu pai, que sempre falava que uma espada deve ter o que é preciso para cortar outra espada, e ele ensinou a fazer isso na época. Nostalgia pura, Hyun-Soo está com a confiança lá em cima, achando que ele também vai conseguir passar nessa missão clássica. Ele se considera um sortudo, já que tudo que precisa está ali na mão dele, e até o tempo de forjamento foi reduzido. O menino sorri de expectativa, pois está prestes a trabalhar em uma espada do jeito que quer, e isso há muito tempo não acontece. Enquanto isso, Dang, que estava na melhor soneca do mundo, acaba acordando com as vibrações estranhas que fazem a torre tremer. Ele fica chocado e não acredita que a torre realmente está tremendo, porque alguém está martelando como se não houvesse amanhã. Dang, com os olhos arregalados, não quer acreditar no que está vendo até que olha pela janela e vê que a fechadura da entrada foi cortada como se nada. Dang, com aquela cara de quem viu um fantasma, se dirige apressadamente à entrada, justo quando Hyun-Soo está prestes a cometer um ato heróico, e conclui que o deus dos ferreiros finalmente apareceu. Com uma certa ansiedade no ar, Hyun-Soo pergunta a Dang se ele de fato passou no teste. Dang explica que tudo que tem feito é medir a habilidade através da sauna da pedra, mas o problema é que Hyun-Soo cortou a pedra ao meio. Então, adivinha, não conseguiram obter nenhuma medição. Ao ouvir isso, Hyun-Soo já começa a pensar que talvez esteja prestes a passar por um novo teste. Dang, todo místico, o leva a um círculo mágico e revela que aquilo ali é um círculo de invocação, algo que dá uma vibe de RPG muito da hora. Com um ar de quem tem um trunfo na manga, Dang pega um martelo e o apresenta a Hyun-Soo, dizendo que agora é dele. Hyun-Soo olha confuso, mas ao pegar o martelo, o sistema dispara com uma mensagem informando que ele acaba de receber o martelo da aliança. E, para completar, uma missão de classe SS está prestes a ser ativada. Segura essa. Então, Dang, sem rodeios, empurra Hyun-Soo para dentro do círculo de invocação, avisando que ele tem um verdadeiro teste para passar. No estalo, ele se encontra em uma área totalmente estranha, e os detalhes da missão finalmente aparecem na tela. O sistema o manda subjugar o exército de orcs invasores. E claro, Hyun-Soo dá uma olhada ao redor e vê uma horda de orcs vindo na direção dele. Num piscar de olhos, o pânico começa a tomar conta de Hyun-Soo ao ver a cena, fazendo com que ele questione se realmente lhe foi dada uma missão de ferreiro. Logo atrás dele estão 50 guerreiros, todos acreditando que ele é um reforço enviado por Dang. O sistema então o avisa que ele precisa obter 70 contribuições entre os 50 guerreiros valentes para passar no teste. Sem pressão, o líder da unidade de subjugação, Hans, já de olho em Hyun-Soo, o recebe especialmente e conta que a invasão dos orcs se tornou algo fora do controle ultimamente. Hans ainda revela que as armas deles estão em frangalhos, graças às batalhas contra os orcs, e eles precisam que Hyun-Soo ajude a reparar as espadas com suas habilidades. Hyun-Soo, todo nervoso, diz a Hans que ele está muito enganado, porque ele ainda não mudou sua classe para ferreiro, o que significa que, no fundo, ele ainda não pode usar essa habilidade. Hans, curioso, pergunta sobre o martelo que Hyun-Soo segura, e nosso garoto revela, um pouco ansioso, que conseguiu o martelo durante seu teste de avanço. Hyun-Soo explica que foi apenas enviado para fazer um teste adicional, e foi aí que Hans percebe que o garoto ainda não tem experiência de combate de verdade. Ficou claro para Hans que Hyun-Soo confessa que seu nível de combate ainda está lá no estágio iniciante. A expressão de Hans muda ali num piscar de olhos ao ouvir isso, porque eles estavam esperando alguém para dar um gás na situação, mas parece que mandaram um aprendiz. Hans então diz para Hyun-Soo ficar na torre de vigia, que é onde a segurança reina, enquanto eles vão à luta. Nesse exato instante, o machado voa em direção a Hans, e Hyun-Soo, no impulso, vai em seu socorro e corta o machado no meio. Os olhos de Hans se arregalam, misturando choque e espanto ao presenciar essa cena. Hyun-Soo, meio sem jeito, admite que é inexperiente, mas pergunta se pode se juntar à batalha. Hans, percebendo a determinação do rapaz, concorda e Hyun-Soo se junta à unidade rumo ao campo de batalha. Dentro de sua cabeça, ele espera que esteja tranquilo se puder enfrentar os orcs do mesmo jeito que fez com os goblins. Hans, como o comandante, ordena então que Hyun-Soo siga a equipe de Ben, que será aquele que vai dar as instruções sobre como se mover. Com tudo girando rápido, Hyun-Soo logo se vê cara a cara com os orcs e nota que eles são bem diferentes dos goblins que enfrentou antes. Hyun-Soo finalmente entra em batalha, firme na sua convicção de que não vai perder essa luta. O primeiro orc que vem correndo em sua direção acaba perdendo a cabeça antes mesmo que ele consiga piscar. Por conta de ter derrotado um orc, Hyun-Soo ganha impressionantes 86 pontos de experiência, e um sorriso surge em seu rosto ao perceber que o mês passado, treinando ao lado de Barnes, realmente valeu a pena. Ele também sobe de nível, mesmo sem um trabalho fixo. E quando Ben testemunha isso, fica claro que Hyun-Soo é um camarada realmente incrível. Porém, conversar com Hyun-Soo acaba fazendo Ben perder a concentração, e quando Hyun-Soo se dá conta de que Ben está prestes a ser cercado por um orc, ele rapidamente troca sua espada pelo ar. Com uma precisão impressionante, Hyun-Soo dispara uma flecha que vai diretamente em direção ao orc, e quando a criatura finalmente percebe a flecha, já é tarde demais. A flecha perfura o orc e o arremessa com uma força imensa, mas ele não para por aí. Hyun-Soo dispara outra flecha, que despedaça a cabeça de outro orc sem dificuldades. Hyun-Soo sobe de nível mais uma vez, mas o que realmente impressiona Ben é que Hyun-Soo conseguiu derrubar um orc enorme com apenas uma flecha. Hans grita para Ben, avisando para sair da sua zona de conforto, porque os orcs já estão se aproximando da posição de Hyun-Soo. Ben se dá conta de que Hyun-Soo pode ter se colocado em apuros por causa dele. Um medo cresce em Ben, pois teme que Hyun-Soo esteja prestes a pagar um preço alto por sua coragem, mas Hyun-Soo rapidamente troca seu arco pela espada Lightbringer. Com a Lightbringer em mãos, ele ativa a habilidade Flurry, que elimina indiscriminadamente todos os inimigos em um raio de 10 metros. A espada
espada começa a brilhar e Hyun-Soo corta facilmente os orcs que o cercam, mostrando quem é que manda. Ele também sobe de nível novamente e consegue alcançar uma contribuição incrível de 19%. Diante dessa cena, Hans fica otimista, acreditando que com Hyun-Soo ao seu lado, eles realmente têm uma chance de vencer essa guerra. Então, Hans grita para que seus soldados ouçam, exclamando que finalmente eles têm a chance de derrotar a unidade orc, algo que nunca conseguiram realizar antes. Enquanto a luta continua, o moral da equipe sobe como um foguete e Hyun-Soo já se sente parte da unidade. Seguindo sua luta, Hyun-Soo percebe que, ao alcançar 20% de contribuição, seu progresso está começando a desacelerar um pouco. Nesse instante, o sistema informa que ele está derrotando orcs mais rápido que todos os outros, e por isso ele desbloqueou um novo capítulo, que nunca havia sido acessado antes. Momentaneamente, eles se deparam com um guerreiro orc de nível 51. Hans, ao avistar isso, fica preocupado e imediatamente ordena que seus homens parem de avançar. Eles tentaram várias vezes vencer esse guerreiro orc, mas nunca tiveram sucesso. A situação já não está boa para eles, pois estão rodeados pelos orcs. Hans começa a temer que sua determinação excessiva tenha o levado a se aprofundar demais no território inimigo. Nesse momento, Ben se levanta e encoraja os guerreiros, afirmando que eles conseguirão derrotar os orcs. Hans concorda com Ben, já que todos estão cansados de serem atormentados e perseguidos pelos orcs. Ele, em uma posição elevada, observa sua equipe avançar, determinada a atacar os orcs. Decidindo apoiar seus colegas, Hyun-Soo pega seu arco e dispara uma flecha contra o guerreiro orc, mirando em sua cabeça, mas a flecha acaba ricocheteando no capacete do orc. Diante dessa situação, a equipe percebe que pode ser necessário recuar para reestruturar sua estratégia. No entanto, Hans, em um ataque de bravura, faz um movimento ousado na direção do guerreiro orc. O que acontece? Ele acaba perdendo sua mão hábil. Tipo assim, uma jogada bem arriscada. Hans, agora em uma situação crítica, se vê à mercê do orc quando de repente seu parceiro Hyun-Soo surge correndo de trás, gritando seu nome. Ele está torcendo para que Hans ainda tenha alguma chance de sobrevivência. Logo, eles se encontram em uma situação desesperadora, cercados por uma horda de orcs. O clima está tenso, mano. Mesmo gravemente ferido, Hans consegue achar um pouco de segurança entre os soldados que ainda resistem nesse caos. Enquanto isso, Hyun-Soo tenta de tudo, mas suas flechas não conseguem perfurar a armadura do imponente guerreiro orc. Percebendo que as baixas estão aumentando rapidamente, Hyun-Soo toma uma decisão e ordena aos soldados que formem uma linha defensiva, planejando um recuo estratégico para a floresta que fica logo atrás. Ele se dirige aos soldados, assegurando que irá seguir eles em breve, sem deixar ninguém para trás. Então, Ben, um dos companheiros mais próximos, reitera a ordem, insistindo que eles precisam levar o capitão para um lugar seguro, onde possam se reorganizar e pensar no plano. Os soldados começam a correr em direção à floresta, mas Ben, cheio de preocupação, fica para informar Hyun-Soo que na floresta não poderão correr tão rápido. Ele reforça que essa escolha só vai lhes comprar um tempinho, mas tem que se virar. Hyun-Soo então se dá conta de que tudo o que ele precisa são apenas 5 minutos para fazer a diferença, e pergunta a Ben se ele e os soldados conseguem aguentar esse tempo. Ben, com um brio heróico, assegura a Hyun-Soo que, sim, eles vão aguentar esses 5 minutos. Serve para dar moral. Hyun-Soo então faz uma pausa e se concentra na armadura do orc. Ele se recusa a acreditar que é tão resistente assim para suas flechas. Nessa hora, ele decide equipar o martelo de Deng, que se revela um item épico e decisivo na batalha. Com o martelo, a velocidade de elaboração do seu plano aumenta quase como mágica. Enquanto Ben e os soldados ainda lutam contra a horda, Hyun-Soo está bolando algo bem interessante. Mesmo cansados, Ben e sua equipe encaram a batalha de frente, prontos para segurar a barra até que Hyun-Soo termine seu plano. Ben, sangrando e todo machucado, continua avançando, motivado pela ideia de que só precisa esperar mais 5 minutos. Nesse momento crítico, Ben encontra-se cara a cara com o guerreiro orc, e quando parece que tudo vai acabar, um projétil poderoso voa repentinamente em direção ao orc, e BAM! O projétil atinge o guerreiro orc com uma força inacreditável, quebrando sua armadura e atravessando seu corpo. É banho de sangue para todo lado, e Ben fica completamente confuso, sem entender nada do que acabou de acontecer. Ele se vira para conferir e vê Hyun-Soo à distância, de pé, emanando uma aura poderosa e digna de um verdadeiro herói. Com toda a calma do mundo, Hyun-Soo aponta seu arco novamente, mira no guerreiro orc e dispara. O projétil despedaça a cabeça do monstro, que cai, finalmente derrotado. Ben, completamente atordoado com a cena, logo se dá conta de que Hyun-Soo equipou um novo item. No arco de Hyun-Soo, agora brilha um item chamado Flecha Ágil, que proporciona uma penetração de 70% e uma velocidade de 60%. Basicamente é uma flecha curta, mas que voa mais rápido que um cometa, e tem uma força destrutiva, capaz de estilhaçar até uma pedra. Hyun-Soo consegue usar essa flecha incrível graças ao tubo genial que ele fez com bambu, tipo um mestre do faça você mesmo. A adrenalina corre solta enquanto Hyun-Soo continua seu ataque, e vendo o guerreiro orc se levantando, os soldados se sentem revigorados, prontos para investir e ganhar tempo para o camarada. Com uma confiança firme, Hyun-Soo mira novamente seu arco nos orcs, sabendo que o poder de penetração da flecha é comparável ao de um mosquete. E aí vai mais uma flechada, direto no pescoço do guerreiro orc, derrubando-o de vez. Finalmente, Hyun-Soo recebe a notificação. Ele derrotou o guerreiro orc. E não é só isso, uma enxurrada de notificações surge sobre seu nível, e ele sobe ao receber a confirmação da morte do orc. O protagonista acaba de ganhar o título de Assassino de Orcs, que é tipo um super upgrade que aumenta em 15% seu poder de ataque contra esses grandalhões verdes e malucos. E para deixar a situação ainda melhor, agora os orcs vão ficar morrendo de medo só de ouvir o nome dele. Logo, o outro guerreiro orc, sentindo aquele poder, arrepiando que o nosso herói está exalando após eliminar seu amigo, já sai em disparada, jogando a arma para longe, mas a questão é que Hyun-Soo não está nada disposto a deixar o cara escapar e parte em sua direção, determinado. Ele o intercepta, parecendo uma verdadeira máquina de destruição, como se fosse um demônio, e dispara uma flecha mortal contra o orc em fuga, que já estava em pânico. A flecha acerta em cheio e arranca, literalmente, a cabeça
cabeça do orc, fazendo com que Hyun-Soo se posicione triunfante sobre uma pilha de corpos orcs. Ele completou sua missão de subjugar o exército orc e ainda por cima, sua taxa de contribuição agora está nas alturas, atingindo 92%, meu chapa. O sistema é bem direto e informa que ele deu um show, completando a missão com resultados impressionantes. Um rugido de vitória sai entre os soldados, que não perdem tempo e começam a aplaudir Hyun-Soo, realmente aplaudindo aquele maluco. O sistema informa que a unidade de subjugação confia totalmente nas ordens de Hyun-Soo. Então, é como se ele tivesse virado o pica das galáxias da equipe. Ele também recebe uma peça oculta, como se fosse um prêmio de participação, e por ser o líder da batalha, ganha um efeito especial que lhe dá 10 pontos de carisma. Ben se aproxima e ajuda Hans a se levantar, levando-o até onde Hyun-Soo está, a galera toda se movimentando. Hans, todo emocionado, agradece de coração a Hyun-Soo, dizendo que nunca teria imaginado que eles poderiam derrotar os orcs. Ele bate no peito, mesmo com o braço cortado, como um sinal de respeito, e os outros soldados fazem o mesmo, homenagem total. Hyun-Soo retribui o gesto, colocando a mão no peito e agradecendo a todos os soldados, aquele momento bonito de camaradagem. Chegando ao fim da missão, Hyun-Soo solta um suspiro de alívio e olha para o pôr do sol, já se preparando para retornar para a Torre do Ferreiro. Contudo, surge a dúvida de como ele vai fazer isso, já que a missão foi intensa. Aparentemente, o Conselho dos Ferreiros, liderado pelo Den, tem estado em busca de um ferreiro digno que possa usar a poderosa espada que eles possuem. Eles não podem simplesmente entregar a espada a qualquer um, visto que a maioria dos ferreiros hoje em dia só pensa em grana, ao invés de criar algo perfeito. Ainda assim, o Conselho acredita na profecia de que um sucessor do Deus dos Ferreiros vai surgir para trazer de volta a prosperidade do clã. Deng, nesse clima de expectativa, acredita que encontrou a pessoa certa e, por isso, convocou os demais ferreiros para se reunirem na torre central. Mas aí vem Coulson, o senhor da Torre dos Ferreiros de Arcos, que não está muito de acordo com a decisão de Deng de dar a espada a um completo estranho. Deng, por sua vez, responde a Coulson dizendo que Hyun-Soo já passou por todas as condições que eles impuseram para a entrega da espada. Além disso, Hyun-Soo ainda não escolheu uma profissão específica, mas já provou sua liderança, e com suas habilidades de ferreiro, desmantelou os guerreiros orcs. Quando os outros senhores ouvem isso, a curiosidade deles acende, pois não conseguem acreditar que alguém sem uma classe fez algo tão incrível. Deng enfatiza que a profecia diz que o sucessor do Deus dos Ferreiros será mais forte que qualquer um que já existiu, e ele acredita que a espada fornecerá a resposta definitiva que estão buscando. Nesse momento, o mordomo chega para avisar a Deng que Hyun-Soo chegou ao salão, e Deng, todo empolgado, ordena que o tragam logo. Hyun-Soo empurra a porta e é recebido por Deng, que lhe informa que ele passou no teste, o que agora lhe garante a entrada no santuário do ferreiro. Além disso, ele também conquistou o direito de desafiar a espada da profecia, aquela deixada pelo Deus dos Ferreiros, sacou? Deng explica que tudo será revelado assim que ele pegar a espada, e depois disso, ele receberá uma baita recompensa. A curiosidade de Hyun-Soo logo aparece, e ele se pergunta se a recompensa será uma classe lendária, já que acabou de completar uma missão de rank SS. Nesse momento, um dos senhores elogia o trabalho de Hyun-Soo, afirmando que ele mandou muito bem ao preparar aquelas flechas rápidas em um momento tão crítico, tá ligado? No entanto, o garoto não está 100% satisfeito, pois acredita que as flechas não passam de meras imitações do que ele poderia realmente fazer, o que é cringe. Um dos senhores, achando que Hyun-Soo é um sortudo, comenta que ele nunca teria chegado tão longe se não tivesse um arco épico desde o começo. A galera que está ali não está convencida e exige que ele puxe a espada para que finalmente possam ver se tudo isso é só uma fachada. Hyun-Soo se dá conta de que aqueles senhores são nada menos que mestres da Torre dos Ferreiros e que cada um deles forjou as lendas diárias. Ou seja, cara, é um time de ferreiros pesadíssimos. Eles são quase como NPCs de nível ultra alto, com títulos e níveis que são simplesmente absurdos. Para você ter uma noção, Coulson é um ferreiro impressionante que chegou ao nível 365. O maluco é brabo, né? Hyun-Soo admite que todos eles são realmente impressionantes, mas não consegue se ver como um ferreiro abaixo deles. Tipo, não dá pra subestimar o cara. Ele começa a se perguntar o que aconteceria se eles competissem sem ajuda de títulos. E o clima começa a esquentar. Quando Hyun-Soo se aproxima da espada, ela de repente emite uma aura esmagadora, deixando todos na sala de boca aberta. Mó doideira. A espada, por fim, brilha intensamente e se funde ao corpo de Hyun-Soo, formando uma conexão explosiva. O protagonista não fica sabendo disso e continua confuso, perguntando-se para onde a espada desapareceu, enquanto a situação está bem insana. Deng, em contrapartida, já sacou o que rolou e se sente satisfeito por suas suspeitas estarem todas corretas, e isso só deixa a situação ainda mais intrigante. Ele explode uma risada alta, afirmando que finalmente entende o verdadeiro significado de como a profecia se cumpre. Basicamente, tudo o que eles estavam fazendo até então era criar rituais e procedimentos sem nunca fazer a coisa certa. Coulson, por sua vez, está totalmente furioso e se nega a aceitar a ideia de que Hyun-Soo pode ser o sucessor, e isso está pegando fogo. Logo, Hyun-Soo recebe a notificação parabenizando-o por ter se tornado a primeira classe deus do jogo, e isso deixa todo mundo em choque. Coulson simplesmente não consegue acreditar que um cara considerado lixo ganhou a classe deus sem hesitação. Que doideira. O sistema, como se fosse um prêmio de reconhecimento, logo promove Hyun-Soo ao deus dos ferreiros, e o clima esquenta de vez. Hyun-Soo, que até aquele momento era um jogador nível 10, agora se vê como deus dos ferreiros e, para melhorar, ele é o primeiro da história. Diferente dos outros, Deng está lá, empolgado e vibrando com a conquista de Hyun-Soo. E é contagiante. Além de tudo, ele ainda ganha um título de rank SSS, o deus dos ferreiros.
Ferreiros, que é simplesmente insano. Esse título lhe dá a habilidade de quebrar restrições de nível de material sempre que ele estiver forjando, ou seja, é nível hard, e sempre que ele estiver criando artefatos, a maestria dele aumenta dependendo do tipo de material, o que significa que ele vai superar qualquer um na classe de ferreiro. Logo, o sistema avisa que o teste da espada vai começar assim que ele atingir o nível 100, enquanto os outros senhores já estão começando a se adaptar à ideia. Coulson, por sua vez, grita de raiva, deixando claro que não está pronto para aceitar tudo isso. Ele diz a seus companheiros que não podem escolher o deus dos ferreiros só porque a espada decidiu isso, e o clima está tenso. Dani, tentando botar panos quentes, fala que a profecia é absoluta, mas Coulson rebate, afirmando que só quem for reconhecido por todos os senhores da torre será o verdadeiro sucessor do deus dos ferreiros, e isso faz parte da profecia. Com toda a raiva, Coulson usa a situação a seu favor e desafia Hyun-Soo para um duelo de ferreiros e a adrenalina sobe. Coulson garante a Hyun-Soo que, se conseguir derrotar ele no duelo, ele será finalmente reconhecido como o verdadeiro ferreiro, aceitando-o como o verdadeiro sucessor, sacou? Isso era tudo que o maluco queria, mas olha só, Hyun-Soo não terá saída, porque se levar essa derrota, vai ter que abrir mão do título. Que doideira, né? Dang, todo pistola, fica preocupado ao ouvir essa parada e dispara para os colegas que precisam barrar Coulson. Mas, surpresa, ninguém se mexe. E aí está o Dang, boquiaberto, sem entender por que a galera não tá fazendo nada para conter o Coulson. Tipo assim, o que tá acontecendo? Coulson, todo maroto, joga para Hyun-Soo que ele tem a liberdade de se retirar do duelo, e em troca, ele prometeu a ele o cargo de vice-senhor da torre. Olha a manobra. E aí Coulson já está lá, todo sorridente, achando que Hyun-Soo vai recuar. Mas na real, Hyun-Soo tá abraçando essa oportunidade de desafio. Sem pensar duas vezes, nosso herói aceita o duelo. Afinal, ele acredita que a verdadeira essência de um ferreiro se revela na sua habilidade. Respeita. Daí, o sistema do rolê já manda ele enfrentar Coulson em uma missão. Partiu guerra. Coulson, todo pomposo, explica que um duelo de ferreiros não funciona igual a um combate de cavaleiros. Não, mano, aqui a parada é outra. Ele avisa que os itens forjados, que vão ter suas almas embutidas, vão determinar quem é o grande vencedor dessa batalha. Pelo que parece, eles vão colidir as espadas uma contra a outra, e aqui quebrar primeiro. Já era, perdeu. Coulson, todo cheio de si, revela que já tem uma forja de alta qualidade posta ali no salão, prontinha pra esse duelo épico. E acredita, mano, que Hyun-Soo vai conseguir forjar uma espada em apenas um dia. Já tá achando que é o rei do negócio. Ele solta uma risada alta, desafiante, dizendo que Hyun-Soo só vai conseguir fazer isso se realmente for o deus dos ferreiros. Com o desafio lançado, Coulson parte, prometendo que vai se encontrar com Hyun-Soo no dia seguinte. Tipo um duelo de heavy metal. Depois que Coulson dá linha na pipa, Dang solta a real, expressando preocupação por Hyun-Soo ter aceitado o duelo sem pensar direito. Ele explica que Coulson é tipo um ferreiro monstruosamente habilidoso, mesmo entre os mestres da torre. O garoto tá em apuros. Dang completa dizendo que Hyun-Soo ainda precisa de um tempo para crescer, mesmo estando com a habilidade de Deus. Não dá para perder a humildade, né? Aí, Hyun-Soo revela que, sem ter mudado de classe, ele estaria condenado a perder o duelo. Precisava mudar a maré. Ele sabe que Coulson deve ter habilidades impressionantes. Afinal, ele é um mestre da torre. Mas, ao mudar para a classe de Deus, a diferença entre eles ficou pequena. No fim das contas, a diferença agora vai ser só na habilidade. Isso tudo é resultado da nova habilidade que nosso herói descolou. Essa nova habilidade se chama Criação sob medida de Deus. Já tem um toque de luxúria nessas palavras, hein? É o poder que permite que ele crie qualquer artefato que imaginar, com um toque de mestre. Além disso, ele pode imbuir o artefato com qualquer efeito que ele quiser. Tem potencial ilimitado, sem dúvida. Claro, quanto maior o nível do efeito, mais difícil fica a confecção. Mas a jogada é certa, se a técnica for da pesada. Enquanto isso, Coulson já tá na sua forja, todo concentrado, esculpindo a espada dos sonhos. Ele se vê como o escolhido, tendo herdado as habilidades de ferreiro do seu pai. Então, ele encontrou um mestre que era superior a ele. Que tristeza, né? Coulson está ressentido por ter dado de cara com alguém melhor que ele, mas não teve outra escolha. A vida é assim. Porém, ele nunca aceitará que alguém de origem desconhecida veio para se tornar o senhor sobre ele. Que barraco! Movido pela fúria e determinação, Coulson martela o aço com precisão e potência, como se estivesse forjando a própria alma. A batalha se aproxima. Preparem-se, porque vai ser emocionante e explosivo. Enquanto isso, o protagonista Hyun-Soo também tá lá, todo focado, trabalhando em sua espada. Sabemos que, quando se trata de imbuir artefatos com habilidades e efeitos mágicos, o bagulho é sempre assim. Para você ganhar uma parada, precisa perder outra. Dang observa que Hyun-Soo vai ter que maximizar a força da espada se quiser abrir uma vantagem no duelo. E, para chegar lá, os deuses da torre costumam criar no nível mais alto que conseguem. Mas, por dentro, Dang está preocupado que Hyun-Soo não vai conseguir isso, já que suas estatísticas estão lá embaixo, apenas no nível raro. Mesmo assim, ele fica pensando, o que será que se passa na cabeça de Hyun-Soo enquanto ele martela e forja sua espada? Depois de uma longa e tensa noite, a tão esperada hora do duelo finalmente chega. Coulson e Hyun-Soo ocupam seus lugares no salão, com todos os outros senhores da torre assistindo como testemunhas. Coulson, todo convencido, dá uma risada debochada e afirma que conseguiu criar algo incrível durante a noite, e por isso não fugiu da briga. Ele solta uma das suas, dizendo que quer ver se as habilidades de Hyun-Soo realmente se comparam a alguém que é digno de ser o sucessor de um deus. Enquanto isso, Hyun-Soo permanece em silêncio. Sua expressão não entrega nada. Então Coulson simplesmente puxa uma espada brilhante de sua bainha e se apresenta. Essa é a sua criação, a espada do Cavaleiro Negro. Uma espada que se destaca, ostentando impressionantes 12.000 pontos de durabilidade. E não é só isso. Ela ainda vem com uma habilidade passiva chamada Quebrador de Armas. Dang, que já viu o potencial de Coulson,
Coulson não fica nada surpreso com essa exibição, mas ele ainda se impressiona ao ver que Coulson conseguiu forjar uma espada de duelo perfeita e de grau único em apenas uma noite. Com um sorriso malicioso, Coulson tem certeza de que todos estão percebendo a perfeição de sua criação. Ele reforçou essa espada com a tradição e técnicas secretas que herdou de sua família. Assim que Hyun-soo não aguenta mais ouvir as bragging de Coulson, ele finalmente saca sua própria espada. Coulson quase sai da casinha quando Hyun-soo está prestes a mostrar sua criação. Dang também aguarda ansiosamente a revelação de Hyun-soo, porém, a empolgação logo se transforma em desapontamento quando todos veem a espada feita por Hyun-soo. A espada de Hyun-soo não passa de uma espada de grau raro com apenas 1.000 pontos de durabilidade. Os outros deuses da torre também compartilham esse desapontamento e já estão começando a concordar que Coulson está certo. Com um sorriso satisfeito, Coulson está convicto de que vai destruir Hyun-soo e finalmente colocar ele em seu lugar. Coulson toma a frente, corre em direção a Hyun-soo, determinado a acabar com ele de uma vez por todas. Enquanto isso, Hyun-soo se mantém firme, adotando uma postura defensiva, esperando ansioso o ataque de Coulson. Foi aí que as espadas se chocaram em um impacto estrondoso e uma delas foi cortada de forma limpa. Os senhores da torre, incrédulos, observam que, surpreendentemente, foi a espada de Coulson que quebrou. Coulson simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo, olhando para sua espada quebrada no chão. Ele não consegue evitar e pergunta a Hyun-soo como foi que ele fez isso. Então Hyun-soo revela uma verdade: espadas não podem ser avaliadas apenas pelo seu grau. Acontece que a espada de Hyun-soo é equipada com uma habilidade ativa que a protege de ser quebrada, a menos que os pontos de durabilidade cheguem a zero. E, considerando que o único golpe que eles trocaram apenas eliminou 100 pontos da durabilidade da espada, tá tranquilo, né? Ao ouvir isso, Coulson se recorda de um papo que teve com seu pai quando ele comentou que o deus dos ferreiros um dia apareceria e que esse deus seria o cara que reconfiguraria a maneira como eles pensam e enxergam tudo. Que doideira! Seu pai comentou que todo mundo teria chance de conhecer esse ferreiro lendário. Imagina só, isso gerou uma expectativa absurda. Naquele tempo, Coulson estava empolgado, quase pulando de alegria só de pensar em encontrar os deuses dos ferreiros. Graças ao que aprendeu com seu pai, Hyun-soo já sabia que quebrar a espada de Coulson não ia ser o suficiente para garantir que os mestres da torre ficassem impressionados. Por isso, ele decidiu criar uma espada que corta outras espadas, tipo um verdadeiro game changer. Quando Hyun-soo revelou seu plano para Dang, a reação dele foi de ceticismo total. O maluco ficou tipo, caraca, como você vai fazer isso? Hyun-soo reconheceu que não seria simples não, mas criar um artefato assim depende muito da habilidade do ferreiro e da quantidade de suor que ele derramar. É tipo suar a camisa para valer. Dang finalmente sacou que Hyun-soo é um cara que toma decisões ousadas, que desafiam toda e qualquer lógica comum. O maluco é brabo. Coulson, completamente arrasado e emocionado, finalmente abre a boca para reconhecer Hyun-soo como uma lenda. Ele pergunta, com um olhar esperançoso, se algum dia será capaz de fazer uma espada que também corte outras espadas. O desejo do cara é palpável. Hyun-soo, com um sorriso maroto, responde a Coulson que não existe nada que possa ser chamado de impossível. Coulson, emocionado, começa a chorar e se ajoelha, prometendo lealdade a Hyun-soo. Que momento tocante, não? Com isso, Hyun-soo conclui a missão do duelo de ferreiros. Uma vitória épica. Assim que a situação se estabiliza, Hyun-soo é tratado como a grande mente que ele realmente é. Finalmente, o respeito chega. A primeira parada que lhe dão são 500 moedas de ouro que o deixa nas nuvens. Um verdadeiro upgrade na vida. Além das 500 moedinhas, ainda lhe entregam um pergaminho que contém a receita do lendário arco. Ou seja, o cara tá no caminho certo. Esse arco é um dos 10 tesouros super raros da Torre dos Ferreiros. Coulson, com aquele olhar de esperança nos olhos, confessa que nunca conseguiu finalizar a receita do arco, mas sabe que entregar ela a alguém que está na rota para se tornar muito poderoso é a escolha certa. Dang também assegura a Hyun-soo que os lords estão prontos para mudar de atitude com a chegada de Hyun-soo, já que todo mundo tá animado para apoiar o cara. Eles praticamente forçam Hyun-soo a se colocar no topo do poder. Que pressão, hein? Depois que sai do jogo, Hyun-soo encontra seu amigo, que fica surpreso ao ver que ele está indo super bem no jogo. Ele acredita que todo aquele sofrimento na forja finalmente tá valendo a pena, né? Ji-hoon então pergunta a ele sobre as vantagens de ser uma classe de deus, na expectativa de uma resposta bombástica. Hyun-soo responde que, na real, não é nada muito espetacular logo de cara, mas sabe que tem potencial. Hyun-soo então revela que no dia seguinte ele precisa ir pagar a conta do hospital do seu pai. Isso nunca é uma notícia boa, né? Aparentemente adicionaram mais 10 milhões de wons às contas médicas. O bagulho tá tenso. Ji-hoon, por sua vez, revela que ele pesquisou sobre o novo medicamento que Hyun-soo queria para seu pai. Com tudo que Ji-hoon levantou, o custo médico totaliza 20 milhões de wons, e isso ainda não está coberto pelo seguro. Ji-hoon acrescenta que os tratamentos para Hyun-soo também vão custar uma fortuna, e a nova classe de deus ainda pode não dar conta disso tudo. Basicamente, há um limite para quantos artefatos Hyun-soo vai conseguir criar e vender, considerando a resistência dele. Ji-hoon então comenta que, tipo assim, a necessidade de subir de nível e ganhar fama é vital, ou seja, o crescimento do nosso herói como um deus é, sem dúvida, super importante. Ele dá a dica de que o garoto deve se tornar amigo dos jogadores que são famosos, porque essa é a única função que pode proporcionar recompensas melhores e itens raros da mesma categoria. Ji-hoon espera que o protagonista use essa estratégia como base para criar os artefatos mais épicos possíveis para ajudar em tudo que ele já contabilizou. E para deixar tudo ainda melhor, Ji-hoon garante que tem um plano secreto para dar aquela força. No chat em grupo do jogo, a galera tá comentando sobre um tal jogador chamado Lorde, que recentemente foi promovido à classe lendária. Os jogadores ficam boquiabertos ao ouvir isso e descobrem que Lorde chegou nesse nível simplesmente derrotando o Rei Barad. Mas
Mas olha só, ao derrotar ele, ele conseguiu dar apenas um golpe, que é algo que ninguém mais havia conseguido até aquele momento. Isso deixa a galera curiosa, se perguntando como o maluco conseguiu fazer essa façanha. No dia seguinte, Hyunsu percebe que ainda enfrenta um problemão para pagar as contas do hospital do pai, porque, tá difícil demais. Mesmo com a grana que ele conseguiu no jogo, ainda não é o suficiente. Enquanto isso, Hyunsu tá lá, se questionando, como é que eu vou conseguir grana para pagar a conta do hospital do meu pai? E bem nesse momento, ele recebe a notificação de que sua primeira espada, sob medida, foi vendida por 53 mil moedas de ouro para o jogador Lorde. Isso acontece, na hora certa. Hyunsu corre para o hospital para avisar o atendente que agora ele consegue finalmente pagar as contas do pai, que estão quase vencendo. Como o dinheiro apareceu bem no momento do desespero, Hyunsu percebe que Ares é sua salvação, e não tem como ele parar de jogar esse jogo. Justo quando ele está nessa vibe, Lorde manda uma mensagem para nosso herói dizendo que conseguiu passar no teste de Barad graças à espada. Lorde acredita que os 50 milhões de wons que pagou pela espada valeram cada centavo, considerando o poder dela. Ele conseguiu abrir uma brecha com a espada, o que deixou até o próprio Barad surpreso. Lorde então manda real para Hyunsu. Barad, o rei do Reino Goyar, está esperando por ele. Parece que Barad quer que o protagonista crie uma espada para ele. Hyunsu fica em choque ao ler a mensagem, e Lorde enfatiza que ele precisa ir atrás de Barad. Saindo do hospital, Hyunsu percebe que finalmente ele tem o poder de resolver todos os problemas, incluindo o novo tratamento médico e as contas do hospital do pai. A única coisa que ele precisa fazer é encontrar Barad e dar um jeito de localizar a forja perdida. Mais tarde, Hyunsu tenta entrar em contato com Barad, mas acaba encontrando uma barreira. Informam-no que ele não pode ver Barad ainda, porque seu nível está muito baixo. Na verdade, o protagonista precisa aumentar seu nível e fama um pouco mais se quiser mesmo encontrar Barad. Hyunsu quase desmaia ao descobrir que precisa ser pelo menos um jogador de nível 200 antes de conseguir ver Barad. Então, ele pergunta se existe alguma outra maneira de conseguir ver Barad. A galera responde que ele pode usar o torneio de artes marciais de Goyard. Esse torneio acontece todo ano no Reino Goyard, mas só dá para participar se o jogador tiver entre os níveis 50 e 60. E adivinha? Barad está sempre por lá porque ele está em busca de guerreiros poderosos. E é por isso que Barad, nosso querido guerreiro, organiza esse torneio todo ano, atraindo forasteiros de toda parte. E a mente, Ji-Hoon, com aquele ar de quem sabe o que diz, avisa Hyunsu que o torneio está quase começando, e o vencedor vai levar um prêmio em dinheiro que vem diretamente das mãos de Barad. Isso se torna a única chance de Hyunsu achar Barad, já que seu nível atual está muito baixo. Mais tarde, Deng, sempre com suas estratégias, diz a Hyunsu para se dirigir até o território do castelo, localizado na linha de frente entre Prime e Goyard, onde a guerra contra os mortos-vivos sempre acontece. Deng é realista e acredita que as habilidades de Hyunsu vão ser muito necessárias por lá. De acordo com Deng, esse território é o melhor lugar se Hyunsu quiser subir de nível rapidamente. Com isso em mente, nosso herói, Hyunsu, parte em direção ao castelo, determinado a completar a missão sem se importar com a dificuldade que vai enfrentar. Logo, ele chega ao território do castelo e dá de cara com Lander, um guerreiro de nível 26. Lander informa que eles estão à espera de reforços, já que a quantidade de mortos-vivos invadindo a área aumentou. Hyunsu fica chocado ao ouvir isso e pergunta se há algum motivo para tudo isso estar acontecendo. Lander explica que o exército de mortos-vivos é sempre enfrentado com mais facilidade quando o sagrado sino de ramos toca em suas terras. Eles usaram isso para manter os inimigos afastados até algum tempo. Depois de ouvir isso, Hyunsu tem um estalo e percebe que se trata de um sistema de evento. O sino sagrado quebrou em 1000 pedaços e, sem saber o que fazer, estão implorando por reforços para ajudar eles a se defender. A situação fica tensa porque o exército de mortos-vivos começou a perceber que algo está errado e a se aglomerar em grande quantidade. Hyunsu então lança a pergunta: será que o sino pode ser consertado? É nesse momento que Lander finalmente tem um clique. Hyunsu é do Dang. Isso confirma que ele foi enviado por Dang, o ferreiro da Torre da Espada. Quando Lander pega essa informação, ele fica mais sério e menciona que estavam na expectativa da chegada de Hyunsu. Ele pede que Hyunsu siga, porque precisam encontrar o comandante. Momentos depois, eles se deparam com o comandante Kao. Kao cumprimenta Hyunsu de forma adequada, uma vez que ele é um membro do Grande Dang. Ao ouvir o plano de Hyunsu para consertar o sino de ramos, Kao desanima e diz que o sino é basicamente irreparável. Hyunsu fica em choque e Kao explica que eles tentaram várias vezes restaurar o sino, mas nunca tiveram sucesso. Todos que tentaram caíram na mesma sina. O sino é um artefato irreparável, mas, acreditem se quiser, ainda tem alguém no castelo tentando achar uma forma de consertar ele, mesmo dando o melhor de si. Kao tem certeza de que isso é pura perda de tempo. O ferreiro está no nível 290, mas nada parece funcionar. Kao então questiona Hyunsu sobre seu nível, e Hyunsu responde que ainda está no nível 13. O comandante e seu subordinado ficam estarrecidos ao ouvir isso. Kao, humildemente, aconselha Hyunsu a procurar alguém do seu nível para ajudar, porque a situação está crítica e eles não podem perder nem um segundo. Ainda mais quando o comandante tenta transmitir isso para Hyunsu e um soldado aparece correndo, informando que os mortos-vivos estão invadindo a muralha oriental. Uma verdadeira tsunami de ghouls está vindo para cima. Kao, cheio de urgência, não perde tempo e logo avisa seu povo sobre a importância crucial de defenderem o portão principal com todas as suas forças. Antes de partir, Kao chama Lander para acompanhar ele e faz questão de reforçar a Hyunsu que tudo que ele disse até agora
agora é um baita segredo que precisa ficar entre ele. Hyun-soo, analisando a situação com um olhar sério, sente que pode completar a missão da mesma forma que fez quando enfrentou os orcs. Ele está determinado. Logo, a missão é oficialmente revelada para Hyun-soo, que é instruído a derrotar os ghouls invasores e proteger o portão do castelo, porque a situação está complicada. Como os soldados relataram, o exército dos mortos-vivos começa a escalar as muralhas em um número assustador, como uma verdadeira maré de horrores. Hyun-soo se junta à batalha, mirando com precisão seu arco contra o exército invasor de mortos-vivos, que não dá trégua. Lander, percebendo a gravidade da situação, avisa que os soldados mortos-vivos são complicados de derrotar sem uma arma que tenha poder sagrado, e a estratégia deve ser mirar no mesmo ponto repetidamente para derrubar eles. Porém, Hyun-soo dá uma lição e demonstra sua eficácia ao abater a cabeça de um ghoul com um único e certeiro tiro. Lander fica abismado com a cena, especialmente porque a arma que Hyun-soo está usando não tem poder sagrado algum. Sem hesitar, Hyun-soo continua disparando sua arma contra os infames monstros mortos-vivos, mostrando que está totalmente concentrado. E Hyun-soo consegue causar tanto estrago no exército dos mortos-vivos que isso desorganiza totalmente as fileiras deles. Com sua habilidade, Hyun-soo os empurra para trás, dando um tempo crucial para os soldados se recuperarem e se organizarem. Os soldados aproveitam a oportunidade e começam a torcer por Hyun-soo, até mesmo Lander, animado, avisa aos ghouls que eles estão literalmente acabados. Hyun-soo solta um suspiro de alívio, pois as coisas estão indo muito mais tranquilas do que ele esperava, quase uma bênção. Mas de repente, a situação toma um rumo tenebroso quando um gigante ghoul de cerco aparece, e o clima muda instantaneamente. O sistema logo avisa Hyun-soo dessa nova missão, derrotar esse aterrorizante monstro que apareceu. Com um único pisotear, o gigante ghoul se mostra capaz de eliminar uma quantidade absurda de soldados. O ghoul é tão colossal que sua altura aparentemente ofusca as muralhas do castelo, e a situação é alarmante. Os soldados não conseguem esconder o medo, e logo concluem que Cal pode ser sua única esperança. Mas o problema é que essa área é proibida porque Cal está atolado defendendo o portão e não pode salvar ninguém. Observando a situação e percebendo que as paredes estão prestes a ceder, Lander entra em pânico e percebe que a hora é crítica. Nesse instante, Hyun-soo toma a decisão de chamar a atenção do ghoul, decidindo que precisa desviar o monstro para salvar os outros. Lander, ainda incrédulo, pergunta como Hyun-soo planeja fazer isso, enquanto o garoto simplesmente salta da parede e avança em direção ao gigante ghoul, decidido a enfrentar o monstro. Lander tenta impedir essa loucura, gritando que é perigoso ir sozinho, mas Hyun-soo já estava decidido e nada vai parar ele. Ele então troca seu arco por uma espada afiada e salta dos muros do castelo, encontrando-se frente a frente com o gigante ghoul, um verdadeiro duelo de titãs. Como sua missão agora é derrotar o gigante ghoul, Hyun-soo está mais do que pronto para levar isso a cabo. Avançando em direção ao gigante ghoul, Hyun-soo consegue o que queria: chamar sua atenção para si. O ghoul começa a perseguir Hyun-soo e, de certa forma, parece que seu plano de afastar o monstro está realmente funcionando. Entretanto, Hyun-soo logo percebe que está em uma situação complicada, lutando para se manter vivo, já que o gigante ghoul é muito mais rápido do que ele imaginava. Por ser extremamente teimoso, o gigante ghoul não dá margem para erro, e Hyun-soo acaba tendo que trocar de arma novamente. Assim que o ghoul se aproxima, ficando imenso acima dele, Hyun-soo dispara seu arco com a confiança de que aquele ghoul está fulminado. A flecha voa a uma velocidade de deixar qualquer um de queixo caído, cortando o ar e atingindo o ghoul diretamente na cabeça. O ghoul solta um grito estrondoso, mas quando se vira para encarar Hyun-soo, ele percebe que a flecha poderosa não fez absolutamente nada contra o gigante monstruoso. Irritado e extremamente enfurecido, o ghoul crava seu pé no chão e chuta Hyun-soo antes que ele tenha a chance de reagir. Um único chute daquele ghoul brutal derruba os pontos de saúde de Hyun-soo para menos de 10%, deixando-o passando um verdadeiro sufoco. Enquanto ele voa pelo ar e bate no chão, o sistema avisa que ele será desconectado do jogo assim que os pontos de saúde chegarem a zero. Furioso com essa situação, Hyun-soo pensa consigo mesmo que não pode sair desse jeito ridículo. Reunindo forças, ele se levanta do chão porque não está disposto a ter uma despedida forçada do jogo. Ele sabe que, se isso acontecer, vai perder a chance de participar do torneio de artes marciais de Goiás e com isso as contas do hospital do pai, seu próprio tratamento e até mesmo seu sonho de recuperar a oficina de ferreiro vão para o espaço. Com uma determinação feroz, Hyun-soo resolve que deve mudar sua realidade, e é exatamente a razão pela qual ele começou a jogar desde o início. Desistir agora não é uma opção. Então, ele agarra seu arco novamente e dispara mais uma leva de flechas diretamente para a perna do ghoul. Isso causa uma dor intensa, e o ghoul não hesita em gritar alto de agonia. O ghoul, em uma fúria crescente, começa a se dirigir em alta velocidade para Hyun-soo. Enquanto isso, os pontos de saúde de Hyun-soo caem para menos de 3%, mas lá vai ele, determinado a não desistir. Ele puxa o arco com toda a força, e justo quando está prestes a soltar a flecha, a corda estoura, quebrando em suas mãos. Hyun-soo se vê completamente à mercê do ghoul, sem nenhuma esperança imediatamente visível. Antes que ele possa fazer qualquer movimento, uma mão gigantesca do ghoul o atinge, drenando seus pontos de vida até 1%. De repente, Hyun-soo se encontra em um espaço bizarro e começa a se questionar se finalmente chegou ao seu final. No entanto, mesmo nessa situação desesperadora, Hyun-soo não quer desistir. Ele levanta a mão como se tentasse alcançar uma saliência, buscando um apoio para se levantar. Nesse instante, o sistema avisa que ele atendeu a condição especial necessária para adquirir uma nova habilidade. Aparentemente, isso acontece quando os pontos de saúde de um ferreiro divino caem abaixo de 5%. E como ele tem um desejo intenso de triunfar, isso faz toda a diferença. A nova habilidade conquistada é a Forja de Emergência de Deus, permitindo que ele comece a forjar com urgência. A única condição, ele tem que forjar a arma em até 20 segundos. Além disso, a arma só pode ser utilizada por 30 segundos. A pressão vai ser a ordem do dia. Hyun-soo percebe que finalmente conseguiu a tão esperada oportunidade. Ele estava rezando literalmente em
em busca de um jeito de completar essa missão maluca. Ele então pega o martelo e os materiais necessários, numa pressa absurda. Enquanto isso, os 20 segundos do relógio estão correndo a favor do Gul, e o clima tá tenso. Hyun-soo rapidamente começa a trabalhar, golpeando o aço com toda a força e determinação. Justo quando os segundos finais estão se esgotando, Hyun-soo consegue concluir a arma que tanto desejava. Ele é instantaneamente transportado de volta ao campo de batalha e já parte para cima do gigante Gul como um verdadeiro herói. Um corte limpo e poderoso é desferido, atravessando o corpo do Gul com uma precisão de dar inveja. Após o golpe impressionante, Hyun-soo desaba de joelhos, enquanto Gul, incapaz de resistir, despenca ao chão com um baque. O semblante de Hyun-soo se ilumina com uma mistura explosiva de esperança e felicidade ao se dar conta de que realizou o impossível. O sistema então comunica que o garoto derrotou o Gul, fazendo com que ele ganhasse uma tonelada de experiência. Mas, antes que pudesse comemorar, o azar bate à porta e ele perde a consciência. Lander, frenético, corre em direção ao garoto, chamando seu nome como se estivesse em uma missão de resgate. Na manhã seguinte, nosso protagonista se recupera e, ainda atordoado, pergunta aos soldados quanto tempo se passou desde seu desmaio inesperado. Ele, preocupado com o Gul, é abruptamente interrompido pelos gritos e aplausos dos soldados que celebram seu nome. Chamado de herói, Hyun-soo ainda está confuso, até que Kao aparece para ressaltar que sua sobrevivência dependia dele. Kao então pergunta como Hyun-soo conseguiu tão grande feito, mas o garoto luta para encontrar palavras que façam sentido. Ele sabe que, se tentasse explicar que o que fez foi forjar uma arma com poder divino em meio ao caos, ninguém acreditaria nele. Kao, percebendo a modéstia excessiva do amigo, afirma que ele definitivamente merece cada elogio e toda atenção. Ghouls possuem uma fraqueza clara, eles são vulneráveis ao poder sagrado, assim como os fantasmas. É por isso que Hyun-soo forjou a Espada dos Quatro Selos, uma arma com a capacidade de repelir espíritos malignos. Todo esse conhecimento e habilidade vieram de seu pai, que sempre lhe contava essas histórias quando ele era criança. Hyun-soo festeja internamente por tudo ter dado certo. Embora curta a habilidade que usou, sente um arrependimento por saber que a usou apenas uma vez. Kao então interrompe a nostalgia do garoto, dizendo que chegou a hora de ele receber uma recompensa. Kao entrega um saquinho repleto de ouro para Hyun-soo, totalizando 2.000 ouro, algo de deixar qualquer um de queixo caído. Como de costume, Hyun-soo fica completamente impressionado e aceita a recompensa com um sorriso radiante. Kao aproveita, a deixa e pede desculpas pela forma como tratou Hyun-soo anteriormente. Tanto Hyun-soo quanto os soldados ficam em choque ao ver o comandante se curvando diante de nosso protagonista. Hyun-soo rapidamente responde que não há necessidade de se desculpar, a amizade vale mais. Em troca, Hyun-soo agradece ao homem por reconhecer seus esforços, solidificando ainda mais a relação entre eles. A interação entre os dois é tão poderosa que leva os soldados que assistem às lágrimas. A afinidade entre Hyun-soo e Kao dispara para o nível máximo, deixando a situação ainda mais intensa. Em Interade, Kao, tomado pela gratidão, faz um pedido formal a Hyun-soo. Ele implora que ele conserte o sino de ramos, pois sentiu um poder divino na espada que Hyun-soo utilizou. Kao demonstra confiança plena de que Hyun-soo é capaz de realizar o concerto. Hyun-soo responde prontamente que adoraria ajudar, mas precisa chegar ao reino de Goyard o quanto antes. Nesse momento, Kao despeja uma bomba. O senhor tem um mineral lendário. Kao explica que o senhor pode estar disposto a dar o mineral se isso ajudar a consertar o sino. Essa informação é o bastante para acender a curiosidade de Hyun-soo, e Kao o leva até o local onde estão os fragmentos quebrados do sino. Hyun-soo fica boquiaberto ao perceber que o sino está completamente estilhaçado, não apenas levemente quebrado ou qualquer coisa próxima disso. A situação é bem mais dramática do que aparenta. Kao sorri para ele com aquela expressão de filhote, perguntando a Hyun-soo se ele acha que conseguirá consertar o sino. Hyun-soo, num misto de nervosismo e determinação, responde que sim, mas no fundo ele está cheio de dúvidas. Ele está preocupado. A ideia de restaurar o sino parece boa na teoria, mas a prática, aí é outra história. Nesse instante, uma senhora surge por trás deles, levando Hyun-soo ao desespero ao dizer que o sino não pode ser consertado, já que até ela, com seu nível 290, não conseguiria fazer isso. A senhora se coloca na frente de Hyun-soo com um olhar mortal e, sem rodeios, conclui que ele não passa de uma fraude. Mais cedo, uma mulher chamada Bel, que é a líder da equipe, havia anunciado sem aviso que estava deixando a guilda. O mestre da guilda do Escudo Dourado, Rune, ficou em choque e perguntou a ela por que estava renunciando de repente e se ela realmente não se importava com tudo que tinham construído até aquele momento. Ela, muito direta, respondeu que estava só cansada de tudo aquilo. Rune tentou convencer ela a ficar, afirmando que se ela conseguisse trazer o ferreiro Ryun, as coisas finalmente melhorariam. Mas ela, totalmente irritada, retrucou que esse era exatamente o problema, questionando como poderiam oferecer 500 milhões por ano a um jogador aleatório. Rune defendeu que o ferreiro Ryun havia vendido sua primeira espada feita por ele por 50 milhões de won, sugerindo que se conseguissem recrutar ele, a guilda ia bombar. Bel lembrou a Rune que o ferreiro que trouxeram antes era só uma fonte externa, e o cara depois fugiu levando o depósito. Ela ainda destacou que outro ferreiro ganhou na loteria e sumiu, e começou a listar os fracassos da guilda. Bel pediu que Rune parasse de tentar explicar como era difícil limpar toda essa bagunça, e insistiu que ele não tentasse impedir ela. Rune aceitou relutantemente a decisão dela, mas ainda assim assegurou que sempre manteria um lugar para ela, no caso de um dia decidir voltar. No castelo, Bel chegou e se deparou com a vila em ruínas, em estado de choque, perguntando-se como um lugar assim poderia simplesmente desaparecer. Ela pensou consigo mesma que aquele era o lugar onde aprendera que as pessoas não eram apenas NPCs, mas sim pessoas reais, tal como ela. Bel acreditava firmemente que, se conseguissem consertar o sino de rama, poderiam talvez parar toda essa destruição. Determinada, ela decidiu que precisava ir e conferir o sino novamente. Ao chegar à sala do sino, ela ficou surpresa ao encontrar
encontrar Hyun-soo lá, um verdadeiro plot twist. Ela o acusou de ser uma fraude, fazendo uma cena bem dramática. Hyun-soo, confuso, rebateu, perguntando quem ela era para fazer essas acusações. Ela respondeu que era uma ferreira de nível muito superior ao dele, criando uma tensão no ar. O Capitão Cal, percebendo o clima pesado, interveio e pediu que não brigassem. Ele apresentou Bell como a ferreira avançada que havia mencionado e Hyun-soo como a pessoa que ajudou a eliminar os ghouls. Cal ainda acrescentou, animado, que, além disso, Hyun-soo agora estava dizendo que ia consertar o sino. Bell, incrédula, se perguntava como um jogador de nível 38 poderia ter ajudado a eliminar ghouls e agora afirmar que consertaria o sino. Ela acusou Hyun-soo de tentar se aproveitar da situação caótica na região do castelo, pensando que não era possível. Cansado daquela conversa, Hyun-soo indagou o que ela estava falando desde que chegou, tentando entender aquela bagunça. Ele ignorou a conversa e ficou ali, analisando os pedacinhos do sino, questionando se por acaso tinha mudado de alguma forma. De repente, uma janela do sistema apareceu na tela, confirmando que o sino de Rama estava imbuído de um poder sagrado, embora completamente destruído, e, pasmem, a restauração era impossível. O protagonista então percebeu que, pelas técnicas convencionais, não havia chance de reparar ele. Com um ar resoluto, pegou um martelo e desceu a marretada em um dos fragmentos. Com toda a força que tinha. Ao ver isso, Bell soltou um grito de pavor, implorando para ele parar. Calmamente, Hyun-soo explicou que, na verdade, a restauração era realmente possível e que ele sabia o que estava fazendo. Bell, cheia de raiva, perguntou se ele não entendia o que significava lidar com um artefato irreparável. Nesse instante, um soldado irrompeu na sala, gritando pelo capitão e anunciando que os mortos-vivos estavam invadindo em grande número. O clima mudou e todos ficaram em choque, sem saber o que fazer. Logo apareceu outra janela do sistema e Hyun-soo, por um momento, pensou que era uma nova missão, mas, com um olhar de espanto, percebeu que se tratava de uma notificação de atualização. A notificação dizia que a atualização da região do castelo tinha começado e, ao final, a região atualizada seria criada. Eles logo perceberam que a região estava se transformando em um verdadeiro território dos mortos-vivos. Bell achava que era o fim, mas Hyun-soo rapidamente a corrigiu, afirmando que, se conseguissem fazer o sino, poderiam parar essa loucura. Bell, cética, ainda tentou achar desculpas, chamando as palavras dele de impossíveis, mas Hyun-soo se manteve firme e garantiu que era possível. Então, ele se virou para Bell e perguntou, olhando nos olhos dela, se ela não queria proteger ele. Bell, finalmente admitindo, disse que Hyun-soo tinha razão, mas se questionou sobre como fariam isso. Hyun-soo, motivado, pediu que ela o seguisse, enquanto adicionava os fragmentos do sino de Rama ao seu inventário. Com um sorriso confiante, Hyun-soo declarou que juntos protegeriam aquele lugar. O Capitão Cal, encarando Hyun-soo, disse que contava com ele para reconstruir o sino, enquanto ele seguraria suas linhas de defesa o máximo que pudesse. Hyun-soo, com um aceno de cabeça, afirmou que podia deixar isso com ele. O capitão ergueu sua espada e gritou para seus homens não perderem a esperança, prometendo que lutariam até o fim. Ele insistiu para que aguentassem firme, afirmando que deviam proteger Cassel. Na oficina do ferreiro, Bell, curiosa, perguntou a Hyun-soo o que ele tinha em mente. Hyun-soo, com confiança, explicou que, quando quebrou o fragmento antes, percebeu que o poder sagrado não havia sumido, indicando que o poder estava dentro do material. Ele planejava derreter aquele material e forjar um novo sino, acreditando que, com o sino completo, o poder sagrado se tornaria ainda mais forte. Bell ficou impressionada, comentando que nunca tinha visto uma habilidade dessas antes, e Hyun-soo rebateu que uma habilidade nem sempre é necessária para consertar as coisas. A fusão se iniciou e Bell, perplexa, questionou se ele realmente estava decidindo fazer isso tudo à mão nos dias de hoje. Havia protestos no ar e Hyun-soo perguntou por que ela não estava ajudando, explicando que não conseguiria fazer isso sozinho. Enquanto isso, nos escritórios dos desenvolvedores do jogo, um dos desenvolvedores observava a contagem regressiva para a atualização da região de Cassel, com menos de uma hora restante. O nosso cara estava em desespero, gritando que a situação estava crítica e que a atualização estava prestes a ser um total desperdício. Um dos colegas, sem entender a aflição dele em um dia tão importante, questionou o que estava pegando. Kim Tae-suk, então, mandou o camarada dar uma olhada na tela. O colega perplexo perguntou se toda essa preocupação era por causa daquele jogador ferreiro. Tipo, Kim Tae-suk disparou que um jogador comum não poderia dar conta do recado, mas a colega interveio, informando que Hyun-soo definitivamente não era um jogador normal. Finalmente, o dia tão esperado da atualização da região do castelo chegou, e não tinha como negar. A batalha estava pegando fogo. Cal, com a adrenalina mil, começou a berrar ordens para parar os mortos-vivos e impedir que eles entrassem como se fossem a visita de um cunhado chato. Eles lutaram com todas as suas forças, quase sem fôlego, exaustos, mas determinados. A briga estava braba. Os soldados enfrentaram ataques brutais, e um deles acabou sendo abocanhado por um monstro enorme. Mas Cal não deixou barato e, enfim, deu cabo da criatura. Cal correu para ver como estava o rapaz e gritou para seus soldados aguentarem firme, que a luta ainda estava longe de acabar. Ele não esqueceu de lembrar que precisavam proteger Cassel, a terra que conheceram e amaram toda a vida. No meio da confusão, a espada do Capitão Cal começou a mostrar sinais de desgaste, começando a rachar. Desesperado, ele ficou pensando no que tinha feito de errado para aquilo acontecer nesse exato momento. Quando sua espada finalmente quebrou, o monstro atacou e Cal ficou em choque total, como se tudo tivesse acontecido de repente. Em uma explosão de frustração, ele amaldiçoou a situação, convencido de que tudo estava se desenrolando para um final trágico. E, quando tudo parecia perdido, um som poderoso de sino ecoou triunfante pelo campo de batalha. Os mortos-vivos, agarrando a cabeça, como se tivessem ouvido a pior música do mundo, gritaram de dor e começaram a pegar fogo, caindo um a um, enquanto o som do sino continuava a soar. O eco do sino correu pela região e as forças defensoras, com um sorriso no rosto, olharam na direção de onde o som vinha. Cal, sem acreditar na própria sorte, exclamou:
informou que o sino de Rama havia finalmente sido consertado. Enquanto isso, nos escritórios dos desenvolvedores, um dos desenvolvedores, em estado de choque, cuspiu sua bebida quando viu o que estava acontecendo, mal acreditando no que seus próprios olhos estavam presenciando. Parecia que Hyun-Soo tinha, com tudo que tinha, criado um novo sino, diretamente do escritório. Um dos desenvolvedores gritou, completamente perdido, perguntando o que estava acontecendo, e se era verdade que a atualização tinha realmente falhado. Kim Tae-suk, calmo e sereno, explicou que Hyun-Soo não tinha fechado os olhos um único segundo desde que a contagem regressiva para a atualização começou, uma semana atrás. Foi nessa semana fatídica que, 5 dias antes, Hyun-Soo foi direto para a oficina do ferreiro na região do castelo, juntando a força de trabalho da cidade para reparar o sino de Rama. Ele detalhou que precisavam derreter tudo, até seus materiais básicos, ou, melhor, extrair o poder divino que existia ali. Enquanto Hyun-Soo se concentrava em desenhar os planos, Bel ficou encarregada de gerenciar os trabalhadores e garantir que tudo o que eles precisavam estivesse no campo de batalha. Depois de todo esse corre, Hyun-Soo deu início ao processo de criação customizada para o deus. Ele planejava usar sua habilidade para maximizar o poder do sino contra aqueles mortos-vivos e forças malignas, além de adicionar uma habilidade que faria o monstro sentir a dor na alma. Com a mesma vontade de proteger a região do castelo, todos se reuniram em torno de um único objetivo. Enquanto os trabalhadores estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para proteger sua terra natal, acreditavam que isso imbuiria o sino com um poder divino ainda mais forte. No dia final, Bel acordou de um jeito repentino, com a cabeça cheia de perguntas sobre quando tinha adormecido. Ela não conseguiu tirar os olhos do sino, que estava perfeito, admirando a obra-prima, enquanto tentava processar o fato de que Hyun-Soo havia trabalhado nele dia e noite, sem descanso. Como se não bastasse, uma janela de sistema apareceu diante dela, anunciando que seu título de aprendiz estava brilhando intensamente. Bel tinha acabado de presenciar um verdadeiro processo de crafting, realizado por um mestre ferreiro, e isso fez com que sua eficiência de maestria em ferreiro avançado subisse 22%. Olha que doideira! Ela se pegou em estado de choque, questionando se aquele jovem realmente era um mestre ferreiro. O bagulho era surreal. Hyun-Soo, com um olhar tranquilo, disse que o barulho devia ter sido bem alto, mas que ela realmente dormiu como uma pedra. Bel, indignada, protestou que não estava inconsciente por tanto tempo assim. Tipo, vai nessa? Hyun-Soo, tentando acalmar ela, garantiu que estavam nas etapas finais e pediu que ela tivesse um pouco de paciência. E então, do nada, Bel disparou a pergunta se ele era de fato Yun, o ferreiro. A tensão estava no ar. Hyun-Soo confirmou sua identidade e, com um gesto dramático, colocou a mão no sino recém-completado, que brilhava com uma energia imensa e tinha seu símbolo especial gravado nele. Bel olhou para o sino com um brilho nos olhos, dizendo que chamá-lo de bonito era pouco. Era uma obra-prima magnífica, quase divina. Uma nova janela de sistema surgiu, explicando que esta era a segunda criação personalizada de Hyun-Soo, única e com durabilidade infinita. Um verdadeiro feito. Era um artefato que tinha sido reconstruído, algo que antes parecia irreparável, e agora estava ali, inteirinho. Bel, ainda extasiada, começou a pensar se esse era o segredo por trás de todo aquele poder. Admitiu que nunca tinha visto ninguém conseguir algo semelhante, o que deixava tudo ainda mais insano. De repente, Bel agarrou as mãos de Hyun-Soo com toda a força que tinha, e ansiosa, pediu que ele ficasse com ela a partir daquele momento. Hyun-Soo, meio confuso, perguntou o que ela queria dizer, questionando se aquilo era uma declaração de amor. Bel, toda envergonhada, negou a ideia. Corta para o dia decisivo da batalha, onde Hyun-Soo, agora cheio de determinação, golpeou o sino recém-completado com toda a sua força. Uma onda de energia sagrada reverberou dele, aniquilando hordas de mortos-vivos que gemiam em agonia enquanto eram consumidos em chamas. Os soldados, boquiabertos, observavam a cena horrível, sem palavras, mas com os olhos arregalados. Uma mensagem do sistema confirmou que Hyun-Soo havia criado um novo sino e erradicado os mortos-vivos, além de poder agora impedir a atualização e criar uma nova história. Tipo, que momento épico. Com um grito triunfante, Hyun-Soo exclamou que tinham conseguido, agradecendo a Deus por não ter perdido o timing. Mas logo, o cansaço extremo o derrubou, deixando-o completamente atordoado. Bel, preocupada, correu até ele, perguntando se estava tudo certo, enquanto uma mensagem do sistema anunciava a conclusão do reparo. A busca pelo sino de Rama, uma nova mensagem indicava que as recompensas haviam sido alteradas. Que trollagem. Enquanto isso, a notícia voou pela comunidade de jogadores de Ares, como um incêndio. Alguém perguntou se alguém mais conhecia o ferreiro Hyun e abriu um tópico chamado A razão pela qual a atualização da região do castelo falhou, com fotos da torre antes e depois do concerto do sino. Os jogadores, reconhecendo o nome Hyun de uma espada personalizada que ele fez, ficaram chocados ao descobrir que ele tinha consertado o sino de Rama. Como resultado, uma multidão de jogadores começou a seguir a oficina de Hyun-Soo, como se fosse uma nova moda. Hyun-Soo acordou em sua cama, aturdido pelo som incessante de notificações, se perguntando que barulho era aquele. Parecia um festival. Ao olhar, viu que o número de seguidores de sua oficina tinha disparado para 100 mil, algo surreal. E ele ficou pasmo, se questionando como aquilo era possível. Olhando para a tela, Hyun-Soo sorriu, pois percebeu que foi uma ideia genial ter gravado seu nome, Hyun, no sino. Agora, qualquer um que visitasse a região do castelo poderia ver ele. Que jogada. De repente, alguém bate à porta, solicitando permissão para entrar. Com toda a animação do mundo, o Capitão Cao entra, anunciando que o grande salvador de sua região despertou. Ele informa a Hyun-Soo que veio com a bênção do Senhor para entregar uma recompensa por ter feito aquele famoso sino. 330 mil moedas de ouro! Isso mesmo! 330 mil! Hyun-Soo ficou completamente atordoado com a quantia, quase sem conseguir acreditar que estava ganhando 330 mil, cara. Era uma quantia que poderia mudar a vida de qualquer um. O capitão acrescenta que o salvador merece tanto, apresentando ainda uma caixa com um presente enviado direto do Senhor Hyun-Soo.
abre a caixa e se depara com o mineral lendário oricalco, uma verdadeira preciosidade. Com um sorriso no rosto, Hyun-Soo expressa sua gratidão ao capitão, mas o capitão Kao reitera que eles é que deveriam estar agradecendo a Hyun-Soo, já que, ao contrário de outros forasteiros, ele não abandonou sua região e, ao contrário, a protegeu. O capitão expressa sua gratidão sincera, demonstrando o quanto a atitude de Hyun-Soo foi admirável. Sentindo a sinceridade do capitão, Hyun-Soo pensa que, na verdade, ele apenas fez o que precisava ser feito e percebe que o desespero das pessoas em Ares é igualzinho ao desespero da vida real. Então, Hyun-Soo se despede do capitão, dizendo que precisa voltar para onde costumava viver por um bom tempo. E o capitão concorda diametralmente, sem hesitação. Com uma decisão firme, Hyun-Soo decide que é hora de recuperar sua oficina e sai do jogo. O capitão e seu colega, observando o local onde Hyun-Soo havia desaparecido, comentam que os forasteiros realmente são um grupo estranho. No dia seguinte, em Gongju, Hyun-Soo se encontra com o investidor imobiliário Kang Hyuk-soo. Kang observa seu telefone, que exibe uma mensagem informando que o senhor Hyun-Soo depositou a quantia impressionante de 330 milhões de won. Kang, surpreso, diz a Hyun-Soo que ele realmente conseguiu e fica super impressionado. Um ano atrás, os dois estavam sentados juntos, enquanto Kang revisava a papelada da propriedade. Kang havia dito que o valor total daqueles documentos chegava a 330 milhões. Ele menciona que ouviu sobre o grande incêndio e tenta tranquilizar Hyun-Soo, afirmando que a quantia deve ser mais do que suficiente para as contas do hospital, encorajando-o a manter a cabeça erguida. Enquanto Kang se prepara para sair, Hyun-Soo hesita e pergunta se poderia recomprar a oficina. Kang pede um esclarecimento, surpreso com o que acabou de ouvir. Hyun-Soo repete a pergunta, explicando que, se conseguisse levantar o dinheiro, Kang venderia a oficina de volta para ele. Kang, com uma expressão de preocupação, aconselha que comprar uma oficina que foi queimada seria só um desperdício de dinheiro e que seria melhor ele comprar uma nova, se fosse preciso. Mas Hyun-Soo insiste que precisa ser a oficina deles, já que aquele lugar está cheio de memórias de seu pai. Kang pensa um pouco, medita sobre a situação e acaba decidindo conceder a Hyun-Soo um prazo de graça de exatamente um ano. Porém, ele o avisa que no segundo em que o ano acabar, ele venderá o imóvel para o primeiro comprador que aparecer. Agradecendo calorosamente, Hyun-Soo se despede, enquanto Kang lhe diz que estará esperando seu telefonema. E assim, a história continua, cheia de desafios e reviravoltas. De volta ao presente, nosso protagonista, Hyun-Soo, se vê articulando que, apesar de ter sido ele quem fez aquela oferta maluca, no fundo do coração, ele sabia que estava pedindo algo totalmente impossível. Hyun-Soo explica, com um jeito meio descontraído, que o prazo de um ano era só uma estimativa bem precisa e que a chance de vender aquela propriedade poderia ter acabado a qualquer momento. Mas olha só, o Kang já tinha cumprido sua promessa. O garoto não consegue segurar a curiosidade e pergunta por que Kang foi tão gente boa com ele. Kang, com um sorriso no rosto, responde que Hyun-Soo foi a primeira pessoa a solicitar a recompra de uma propriedade após tê-la vendido. Era algo incomum e ele achou isso muito legal. Ele acrescenta que no fundo só queria encorajar alguém que estava lutando, tipo um empurrãozinho moral. Hyun-Soo, grato, agradece mais uma vez a Kang e pensa consigo mesmo que graças ao maluco ele não teve que jogar a toalha e desistir da oficina. Ele sente que precisa retribuir de alguma forma. Com a mente fervendo de ideias, Hyun-Soo pergunta se Kang já ouviu falar de um jogo chamado Ares. Kang, com um risinho no rosto, responde que, claro, quem não conhece esse jogo famoso nos dias de hoje. E aí que vem a revelação. Hyun-Soo conta que, na verdade, ele é um ferreiro dentro do jogo Ares. Kong, todo animado, comenta que esse é o trampolim perfeito para ele, tipo uma combinação de habilidades. E, com um brilho nos olhos, Hyun-Soo se oferece para fazer um artefato como presente. Kong solta um grito de alegria e pergunta se ele pode fazer uma peça personalizada, sem se importar com o tipo ou nível de efeito. Hyun-Soo sorri e manda um claro, prometendo que vai fazer qualquer coisa que Kong desejar. Logo em seguida, Hyun-Soo entra em uma taverna e é recebido por Belly, que o chama para sentar-se ao seu lado. Essa é a primeira vez que eles se encontram desde a confusão com os mortos-vivos, e a tensão é palpável. Be, com uma expressão meio brava, reclama de quão difícil foi encontrar ele, e Hyun-Soo, quase pedindo desculpas, se justifica, mas ela solta que estava só brincando. Ela então se apresenta corretamente, explicando que é a estrategista-chefe da Guilda do Escudo Dourado, e que foi a responsável por transformar a guilda na potência que é hoje. Belly ainda acrescenta que naquele dia ficou convicta de uma coisa: Hyun-Soo, um dia, seria um dos jogadores mais notáveis do jogo. Portanto, ela decide ser direta e afirma que, quando ele criar sua própria guilda, ela quer ser a primeira a se inscrever. Hyun-Soo, com aquele brilho no olhar, provoca lembrando-a de que ela o chamou de golpista. Bell, sem perder tempo, logo pede desculpas, afirmando que qualquer um teria se confundido naquela situação. Hyun-Soo ri e diz que estava apenas na brincadeira e que também não vê a hora de trabalhar com ela. Eles dão um firme aperto de mão. Mas antes de avançar dessa nova parceria, Hyun-Soo decide que é hora de contar seus planos. Bell, ao ouvir que Hyun-Soo vai se encontrar com o Rei da Espada Barad, uma das lendas do jogo, fica completamente chocada. Hyun-Soo confirma que vai participar do torneio de artes marciais de Joyard e questiona se o vencedor vai receber o prêmio das mãos do próprio Barad. Belly confirma isso, mas a preocupação dela é nítida, já que esse torneio é um verdadeiro festival de estrelas em ascensão de vários lugares, e não é nada fácil. Hyun-Soo simplesmente responde que é exatamente por isso que ele precisa vencer, colocando a expectativa lá em cima. Bell fica perplexa, se perguntando como ele consegue falar isso tão tranquilamente e se ele consegue até saborear a comida que come. Hyun-Soo a acalma, dizendo para não se preocupar, que ele vai mirar bem lá no topo, contando com sua especialidade, deixando-a sem palavras. E finalmente, o dia do torneio de artes marciais de Joyard chega, como se o destino estivesse selando a data. O chefe do torneio, Beckel, dá as boas-vindas ao
os forasteiros, com um clima de expectativa no ar. O nosso cara, o chefe do torneio Beckel, anuncia que o torneio vai começar no instante em que ele deixar o palco. E aí, galera, a expectativa tá nas alturas, porque logo todos vão encarar monstros de verdade. Ele ainda dá um toque em geral, falando que, mesmo sem estarem vendo, a sua majestade, o rei Barad, tá de olho neles. Portanto, é melhor se comportarem como verdadeiros guerreiros. Desejando boa sorte pra galera, uma janela do sistema aparece do nada e anuncia a grande abertura do torneio. E, de repente, o chão começa a tremer como se estivesse dançando. Um golem gigantesco surge, e o sistema já avisa que a primeira missão é sobreviver ao ataque desse monstro. Os participantes saem correndo pra batalha com um ânimo total, sem esperar que um golem fosse ser o primeiro desafio da competição. Aí, uma janela do sistema se abre e primeiro teste do torneio. Quem matar o golem de pedra, nível 109, receberá uma recompensa épica. Olha só que doideira! Um dos participantes levanta as sobrancelhas, surpreso com o alto nível do golem, questionando se a criatura sempre foi tão poderosa, enquanto pensa que a primeira rodada deveria ser moleza. Logo um outro participante, desavisado, parte para cima gritando: primeiro a chegar, primeiro a ser servido, mas é esmagado instantaneamente pelo golem, e já era. Logout forçado na certa. Os outros competidores, em pânico, gritam e tentam desviar dos ataques, mas caem um por um como dominós, sendo desconectados do jogo também. O clima muda, e os participantes percebem que a situação é totalmente diferente do que pensavam. A dúvida fica no ar. Como derrotar essa criatura colossal? Hyun-Soo observa tudo de longe, enquanto os outros jogadores xingam sua má sorte, percebendo que, na verdade, eles foram enganados de um jeito bem cruel. Em um canto, o chefe do torneio, Beckel, tem um momento de epifania ao notar que o torneio se transformou em uma verdadeira zona de desastre. Um golem de pedra de alto nível entrou acidentalmente na parada. Com desespero à flor da pele, Beckel teme que, com a situação assim, todos os participantes serão eliminados e decide que precisa ver o rei. Imediatamente, ele corre para a câmara do rei, chamando por rei Barad e já insistindo que eles têm que parar o torneio, porque a situação está crítica, mas o rei Barad, pego na tranquilidade, simplesmente rejeita o pedido de Beckel, deixando-o na maior confusão. O rei então pergunta se Beckel ainda não entendeu a gravidade da situação e diz para ele dar uma olhada mais de perto naquele guerreiro na arena. Nesse momento, Hyun-Soo dispara uma flecha brilhante que acerta em cheio o golem de pedra. É revelado que essa é uma das criações personalizadas de Hyun-Soo, a flecha de fletchagem de Orakalum, uma flecha mítica que volta para o usuário após ser lançada. Olha que recurso cabuloso. Os outros jogadores ficam de boca aberta e se questionam como uma flecha pode voltar como um boomerang. Que mágica é essa, cara? Hyun-Soo, por sua vez, pensa que essa flecha é a recompensa que ele recebeu da região de Cassel e que é surreal que tenha sido feita do lendário Orichalcum, performando como ele esperava. Ele dispara novamente a flecha, acertando o golem mais uma vez. Quando a flecha retorna, quase acerta outro jogador, que logo grita para Hyun-Soo tomar cuidado, a menos que sua intenção seja acabar com ele. Hyun-Soo, percebendo a gafe, se desculpa na hora. Com acerto, o golem de pedra fica atordoado por 4 longos segundos. Uma oportunidade de ouro. Os jogadores aproveitam e gritam que o golem está atordoado. Essa é a chance deles atacarem e mostrarem serviço. Eles fazem um ataque total, mas o golem, numa velocidade impressionante, se recupera e responde com um ataque em área, jogando a galera para longe. A situação piora quando o golem fixa o alvo em Hyun-Soo e parte em sua direção como se estivesse em uma missão. O cara está definitivamente ferrado. Um jogador grita, enquanto o outro avisa que só precisam segurar mais um pouco e tudo vai acabar. Os jogadores estão na luta, suportando a maioria dos ataques, enquanto tentam desesperadamente permanecer vivos. No último instante, Hyun-Soo decide trocar sua arma pela sua poderosa espada da luz do dia, soltando um grito de que ainda não acabou. Ele consegue bloquear o golpe massivo do golem, mas a força brutal do impacto o arremessa para o chão, literalmente uma pancada a nível horroroso. Enquanto isso, de volta ao castelo, Beckel está em uma correria, implorando ao rei Barad que parem o torneio imediatamente, pois o participante parece ter atingido seu limite máximo. O rei, com um olhar curioso, observa a cena e, de repente, algo totalmente inesperado acontece na arena, chamando sua atenção. Apesar de estar no chão, Hyun-Soo faz uso mais uma vez da habilidade de criação de Deus de emergência, se levantando como um verdadeiro guerreiro. O processo de criação avança e, finalmente, surge o Aldo de Damasco, uma arma especialmente projetada para cortar pedra com um único golpe devastador. Com isso, Hyun-Soo consegue derrotar o golem de pedra com uma facilidade que deixa todos de boca aberta. Assim que a batalha termina, o Valdo de Damasco desaparece, pois era uma criação de emergência, enquanto Hyun-Soo é bombardeado por uma enxurrada de notificações de nível up. Ele fica absolutamente pressionado ao perceber tudo isso acontecendo à sua volta. Ele descobre, empolgado, que seu nível aumentou em 14, um verdadeiro recorde. Os outros jogadores observam com incredulidade, se perguntando em que planeta ele conseguiu derrotar aquele monstro. Confuso, Hyun-Soo pergunta a eles se não deveriam mesmo derrotar o golem, já que a situação estava crítica. Os jogadores explicam que a missão era sobreviver e que, como poderiam derrotar uma criatura com um nível tão absurdo, eles contam que a prova é dividida em 3 etapas, e o aparecimento desse golem já havia bagunçado todo o esquema. Claramente, ele não estava ali para ser derrotado por ninguém. Agora, Hyun-Soo finalmente entende a gravidade da situação em que se encontra. De repente, sente uma tontura extrema e acaba perdendo a consciência, como se tivesse dado uma voltinha no parque. Os outros jogadores logo se reúnem ao seu redor, perguntando se ele desmaiou, e notam que ele não foi desconectado. Eles começam a discutir sobre quantas armas ele usou, inicialmente achando que ele era multi-habilidoso, mas depois percebem que ele é um verdadeiro mestre de armas. Naquele momento, todos desejam ter pelo menos uma de suas armas incríveis. Nesse instante, Beckel entra em cena, anunciando a todos os participantes que, devido a um erro do organizador, o torneio de artes marciais será suspenso
suspenso e ordena que todos deixem o local. A notícia da incrível conquista de Hyun-Soo se espalha como fogo na palha, com milhares de espectadores assistindo a uma transmissão ao vivo dele desmaiado na arena. Os espectadores ficam em êxtase, se perguntando como ele conseguiu derrubar o golem de pedra sozinho e clamam por mais informações sobre seu arco e sua flecha. Alguém nota que Hyun-Soo deixou cair sua flecha e, ao dar um zoom na imagem, consegue ver o nome Hyun gravado nela. Imediatamente, os espectadores o conectam ao Hyun, que criou o famoso sino irreparável na região do castelo. Ficando completamente atônitos, eles são maravilhados com a força de um ferreiro e a qualidade superior de seu equipamento. Nos escritórios da Beholder Company, a equipe de atendimento ao cliente é bombardeada por uma enxurrada de perguntas sobre a suspensão do torneio. A equipe está em um verdadeiro sufoco, sem conseguir dar respostas claras, apenas afirmando que foi uma decisão feita pela livre vontade de Ares, ou que se trata de um problema interno no reino de Zoyar, pedindo desculpas repetidamente. No departamento de desenvolvimento, um colega entra em contato com seu líder de equipe e avisa sobre um grande problema que está a caminho. Ele responde de forma apressada que está ocupado, como se não tivesse visto a gravidade da encrenca. A personagem informa que o torneio de artes marciais de Zoyard foi suspenso e, com o ar de quem já esperava por isso, ele apenas responde de forma indiferente que já sabiam que isso iria acontecer. Os colegas ficam em polvorosa e um deles grita que isso não era o maior problema. O problema mesmo era que o rei Barad tinha convocado o usuário Hyun-Soo. O líder da equipe fica em choque, se perguntando como é que eles poderiam se encontrar tão rápido quando os planos do torneio ainda precisavam de muita burocracia. A colega confirma que Hyun-Soo já está a caminho do salão de recepção, deixando todo mundo em alerta. E aí o líder da equipe percebe que a situação está caindo como uma bomba. Ele está em apuros e vai ter que trabalhar a noite toda de novo. Ele comenta, com uma expressão de desespero, que esse usuário desafia qualquer lógica e suas ações são sempre uma caixinha de surpresas. Enquanto isso, ele se pergunta em voz alta o que vai acontecer se Hyun-Soo realmente tiver sucesso na missão de Brod e se a afinidade dele atingir o máximo. Ele conclui que, se isso acontecer, nosso garoto dominará a arte da espada, a esgrima do rei, e vai se tornar o ferreiro mais brabo de todos os tempos. O líder da equipe de desenvolvimento acrescenta que vai ser um caminho cheio de espinhos, já que a decisão depende da vontade livre do Barad. A colega expressa meio que intuitivamente que Hyun-Soo vai conseguir, o que deixa o líder da equipe bem preocupado, e ele pede a ela para não soltar umas ideias tão sinistras. No dia seguinte, no jogo, Hyun-Soo é escoltado até a sala do trono, pensando que iria encontrar Barad mais rápido do que esperava. Hyun-Soo se ajoelha respeitosamente diante do rei Barad, que o chama de estranho, com um ar de desdém. Barad explica que, normalmente, o prêmio teria sido apresentado na frente de todos, mas ele pede a compreensão do garoto para simplificar as coisas por conta de um incidente inesperado. Ele então revela que todos reconhecerão a performance notável de Hyun-Soo como mestre de armas no dia anterior, e em seguida, o rei faz uma oferta a Hyun-Soo, um prêmio em dinheiro de 13.000 peças de ouro. Mas nosso cara, de repente, se levanta e interrompe o rei, dizendo que ouviu o que estavam procurando. Os guardas do rei ficam fora de si com sua insolência, achando que tal arrogância não pode ser tolerada, ainda mais com um guerreiro tão raro. Eles se perguntam como o maluco ousa falar enquanto sua majestade ainda não terminou, mas Hyun-Soo responde numa boa, se apresentando como Hyun, o ferreiro. Isso deixa os guardas ainda mais pistolas, prontos para tirar ele dali à força, mas o rei Barad rapidamente ordena que parem, confirmando que Hyun é, de fato, o convidado que ele estava esperando. Hyun, então, cumprimenta formalmente sua majestade, rei Barad, uma das 10 lendas de Ares, e faz questão de mencionar que ele se atrasou. Ele explica que o caminho até ali foi complicado, digno de um épico de aventura. Barad pergunta se Hyun sabe o motivo de sua convocação. Com a confiança de um verdadeiro ferreiro, Hyun-Soo responde que é para encomendar que ele forje uma espada, o que o rei confirma, acenando a cabeça. Barad explica que mesmo o melhor ferreiro do reino, e até o Dae, o mestre da Torre da Espada, não conseguiram realizar essa tarefa. Por isso, ele quer saber o que faz de Hyun alguém em quem se pode confiar com essa responsabilidade. Sob a pressão do olhar do rei, Hyun afirma que ele tem apenas uma coisa para oferecer. Veio até ali acreditando inteiramente em sua própria habilidade. O rei Barad solta uma risada alta, impressionado com a ousadia do desconhecido. O rei decide então apostar na confiança de Hyun e ordena a seus homens que tragam o que ele preparou. Um baú brilhante é apresentado diante de Hyun, que mal consegue conter a emoção. O baú contém ferro frio de 100 anos, um minério especial que, como um bate-papo bem gelado, absorveu o frio por tanto tempo e possui resistência ao fogo e propriedades de gelo. O desfecho seria de dar gosto. Que doideira! O que será que Hyun vai fazer com essa parada? Hyun-Soo observa o metal diante de si, completamente espantado, pensando que aquilo mais parecia algo que tinha saído direto de um daqueles romances épicos de artes marciais. Barad, com aquele jeito sério, especifica seu pedido. Ele quer uma espada de grau épico ou superior que emane um frio intenso, como se o próprio gelo estivesse encarnado. Barad promete que, se ficar satisfeito, irá conceder a Hyun-Soo qualquer desejo que ele quiser, mas não se esquece de ressaltar que, se houver desapontamento, nosso protagonista nunca mais pisará no reino de Zoyard. Nesse momento, aparece uma janela de missão no jogo, com o título A Comissão do Rei, que exige o reconhecimento do rei como se fosse um convite VIP. A recompensa, a satisfação de um pedido de Barad. E a penalidade por falha, simplesmente ser expulso do reino de Zoyard, como se isso não fosse nada. Com um ânimo que só ele tem, Hyun-Soo aceita a missão, prometendo que não vai desapontar o rei e que com certeza vai arrasar nessa parada. Mais tarde, na oficina do ferreiro, Hyun-Soo sente uma queimação no pescoço, como se estivesse sendo queimado pelo próprio olhar intenso que uma mulher lhe direcionava. Ele se vira e se depara com Bella, a vice-capitã dos Cavaleiros do Reino de Zoyard, que, detalhe, tem um nível
número, que é 301, e Yun-Su pensa consigo mesmo que, mesmo sendo um completo estranho, ter um guarda tão perto dele parece um pouco excessivo. Mas logo ele retrata esse pensamento, reconhecendo que é lógico não confiarem facilmente em alguém novo como ele. Bella lhe diz para ignorar a presença dela e focar no trabalho como se isso fosse fácil, com todo aquele olhar hipnotizante. Com um sorriso sarcástico, Yun-Su pergunta se seu olhar fixo é realmente tão óbvio assim, e ela responde sem rodeios: sim. Ah, a sinceridade é tudo. Bella, por outro lado, pensa com seus botões, questionando quem aquele jovem acha que é. Ela se lembra que Sua Alteza apostou sua última chance nele e jura que ele não pode falhar, porque a pressão está insana e, claro, que Yun-Su sente toda a pressão que Bella está colocando sobre ele. A situação é tensa. Então, de repente, um sinal sonoro corta a tensão no clima do jogo, deixando Hyun-Soo confuso. Que doideira! Ele se desculpa com Bella, explicando que algo deve ter rolado no seu mundo real, e pergunta se ela se importa se ele sair por um momento. Hyun-Soo acorda na sua cápsula no mundo real e já vai abrir a porta, mas pelo jeito, o que vem por aí não é nada divertido, e ele fica surpreso ao ver a síndica ali, bem na porta. Qual será o enredo dela? Hyun-Soo pergunta a ela o que a trouxe até ali, curioso e já imaginando que algo estava errado. A senhora explica que decidiu vender a casa, e logo em seguida, um drama começa. Recentemente, ele ficou desempregado e precisa resolver as coisas, o que só piora a situação. Ela pede desculpas a ele, mas Hyun-Soo, com um coração bom, diz que não tem problema, sentindo na real que ele deveria se desculpar por ter alugado o lugar por um preço tão camarada. Ele pergunta quando precisa sair e ela responde que será em 2 semanas tempo para uma maratona de estresse. A senhora se sente envergonhada na frente dele, mas ele faz questão de pedir que ela não fique assim, garantindo que viveu bem ali e se curvando respeitosamente para ela. Depois que ela sai, Hyun-Soo repete o prazo para si mesmo, enfatizando 2 semanas como uma contagem regressiva. Exausto, ele reflete que, mesmo tendo feito uma boa grana em Ares, as contas hospitalares do pai custaram uma fortuna, e recuperar a oficina queimada significou 330 milhões. E ainda por cima, ele nem começou seus próprios tratamentos de queimaduras, a situação está tensa. Em um momento de desespero, ele se pergunta onde deveria ir agora, o que poderia ser sua nova aventura. Nesse instante, o telefone toca. O chamador é Kim Hyo-won, talvez seja a resposta que ele estava esperando. Quando ele atende, Bell começa logo a descarregar seu papo furado, perguntando o que ele está fazendo e afirmando que tem uma ideia brilhante sobre a missão, por isso decidiu ligar. Hyun-Soo, numa vibe bem sem paciência, pede para ela ligar mais tarde, explica que no momento a cabeça dele tá cheia de coisas. Bell, com aquele tom de preocupação, pergunta se algo está pegando para ele. Hyun-Soo responde que a missão de Barad é super importante e de repente informa que precisa sair de casa em apenas 2 semanas. Bell, já brigando, lembra ele da importância crucial dessa missão e diz que espera 2 resultados bem claros dessa empreitada. Ela explica que, neste exato momento, a galera está atenta, discutindo se o campeão do torneio de artes marciais Joyard e o ferreiro Hyun são a mesma pessoa. E ela dá uma dica: é melhor não esclarecer isso agora, porque quando revelar seu caminho mais tarde, vai ser um verdadeiro alvoroço. Bell acrescenta que ele recebeu uma comissão para forjar uma espada para Barad, um dos NPCs mais influentes que existem em Ares. Ela pede para ele imaginar Barad revelando uma nova espada gravada com o nome Hyun. Para ela, esse é o momento em que o valor dele vai lá para cima, e é por isso que ela sempre disse que estaria ao lado dele. Hyun-Soo agradece a Bell, falando que ela o trouxe de volta à realidade e promete que não vai liberar vergonha e fará o seu melhor. Hyun-Soo retorna ao jogo e dá de cara com Bella, que tá pirando e gritando com ele, cheio de raiva. Bella berra na cara dele, perguntando como ele pôde voltar só agora, e ele, confuso, fica sem entender o que aconteceu. Bella revela que Sua Alteza Real Barad foi capturado no ninho do dragão. Hyun-Soo, em choque, pergunta onde o rei Barad está aprisionado. Ele insiste perguntando pela localização exata do ninho do dragão. Bella, achando até engraçado, questiona como ele poderia estar tão surpreso, sendo que nem sabia onde ficava. Hyun-Soo tenta se justificar, dizendo que achava que pelo menos deveria agir como se estivesse surpreso. Com o tempo passando e a pressão aumentando, Bella começa a explicar. Ela diz que o ninho do dragão geralmente se refere às regiões com monstros do tipo fogo. Entre essas áreas, a masmorra Ifrit se destaca, um lugar maldito do qual ninguém jamais voltou vivo, exceto por sua majestade, o rei Barad. Hyun-Soo fica intrigado e questiona por que o rei entraria em uma masmorra que já visitou, ainda mais sem a arma que havia encomendado. Bella então tira a carta da manga e explica que o alvo de vingança de sua majestade estava dentro daquela masmorra. As palavras alvo de vingança pegam Hyun-Soo completamente desprevenido. Neste instante, a cena se desloca para o ninho de chamas. O rei Barad está diante do ardente portão da masmorra, claramente ferido e cansado. Ele sabe que cruzar aquele limiar vai dar início a um verdadeiro campo de batalha. Até mesmo sua espada atual, ele acredita, não vai dar conta do recado. Aliviado por seus homens terem conseguido escapar em segurança, Barad reflete sobre os 3 dias que levaria para os reforços aparecerem. Um sorriso amargo se forma enquanto ele admite para si mesmo que talvez tenha que esperar pelo estranho completar a espada. Uma lembrança dolorosa ressurgiu, envolta em tristeza. Barad recorda de seu filho Ban, que teria mais ou menos a mesma idade que Hyun-Soo. A memória dos últimos momentos de Ban aparece com uma clareza dolorosa. Ban havia morrido em seus braços chamando pelo pai. Barad, furioso, queria saber a razão de Ban ter chegado sem dar um alô antes. Ban, meio envergonhado, foi logo contando que achava que conquistar o calabouço seria a jogada perfeita para se tornar o filho que seu pai sempre sonhou. Mas, percebendo que não tinha nem de longe a força necessária, acabou pedindo desculpas. Barad, desesperado, implorou para que Ban se segurasse firme na vida, mas ele se desculpou novamente antes de dar o último suspiro. Ainda impactado por aquela cena intensa, Barad percebeu que deveria ter esperado pela espada, mas deixar o Ifrit escapulir era algo inimaginável. Ele havia esperado anos para que aquela oportunidade aparecesse, deixando
as emoções de lado, ele decidiu avançar em direção ao portão flamejante. Enquanto isso, na oficina, Bella continuava sua explicação. Desde a tragédia que levou à morte do príncipe, Sua Majestade tentava de todas as formas capturar o Ifrit, mas a criatura sempre conseguia dar um jeito de escapar. Como Bella disse, aquela poderia ser a última chance do rei. Apesar de ter suas dúvidas em confiar em um estranho como Rheonsu, ela sabia que havia um motivo para Sua Majestade ter confiado a ele essa missão. Curvando-se, Bella fez uma reverência digna de uma cavaleira do reino de Joiar e implorou a Rheonsu que desse um jeito de salvar o rei. Uma missão de emergência surgiu do nada, forjar uma espada que poderia salvar o rei. A meta era criar uma lâmina que tivesse poder suficiente para resgatar o rei Barad. Se tudo desse certo, Bella ganharia um aumento na confiança de Sua Majestade, mas se desse errado, a penalidade seria a morte de Barad. Rheonsu começou a refletir sobre a possibilidade de perder o rei. Ele relembrou um dia em que quase perdeu tudo por causa das chamas. Uma pergunta estava martelando na cabeça dele. Se sua família tivesse perdido a vida naquele dia, ele teria conseguido seguir em frente como Barad fez? Com a determinação a 1000, ele jurou que faria de tudo que estivesse ao seu alcance. Voltando à forja, Rheonsu se jogou no trabalho com toda a intensidade. Faíscas voaram para todo lado enquanto ele martelava o ferro frio e logo em seguida mergulhou na água. Ele lembrou que o calor do Ifrit era tão poderoso que derretia até armas de rank único. Então, para ter alguma chance, a nova arma precisava ser ainda mais forte. Seus pensamentos se concentraram na complexidade intransigente do minério congelado. À medida que sua concentração aumentava, uma janela do sistema apareceu, indicando que sua habilidade com o ferro frio de 100 anos estava evoluindo. Uma nova notificação surgiu. O espírito do ferreiro estava ativado. O sistema avisou que Rheonsu havia mergulhado no trabalho mais fundo que qualquer um. A paixão, determinação e empatia o colocaram em um estado de foco absoluto. O anúncio ecoou pela forja. Rheonsu havia forjado sua primeira espada de grau lendário. De dentro da oficina, uma luz brilhante irrompeu como um eclipse. Sentindo a intensidade da parada, Bella se perguntou se a espada finalmente estava completa. Rheonsu estava ereto com sua nova lâmina forjada, brilhando em sua mão como se fosse um artefato sagrado. Com uma determinação que chegava a ser inspiradora, o protagonista, Rheonsu, declarou que era hora de salvar Sua Majestade, o rei Barad. Dentro do ninho das chamas, Barad gritou de dor, desmoronando após um golpe devastador que o atingiu. Embora estivesse ferido, nosso herói se levantou de joelhos, recusando-se a se render àquele destino sombrio. Diante dele se erguia o temível líder do ninho das chamas, Ifrit, ostentando seu nível impressionante de 409. Imediatamente, o rei Barad decidiu não esperar mais e saltou para frente, determinado a mudar o rumo da batalha. Esperei tempo demais por esse momento, exclamou, refletindo sua frustração e sede de justiça. Nesse instante, ele carregou sua espada com uma aura poderosa, repleta de determinação, e conseguiu desferir um corte. Instantaneamente, a lâmina cortou o ar com uma fúria sombria. No entanto, parecia que o ataque não teve efeito algum, pois Ifrit, como verdadeiro tanque, apenas regenerou seu corpo, como se nada tivesse acontecido. Ifrit, então, se virou e tentou um ataque sorrateiro pelo chão, mas, felizmente, Barad saltou a tempo, esquivando-se da investida incendiária. Enquanto se afastava, o fogo voraz de Ifrit começou a engolir a espada do rei Barad, transformando-se em um ataque fatal de tornado que derretia sua única arma. Ifrit, enfurecido, lançou uma série de ataques contra o rei Barad, e mesmo assim, ele desviava com uma agilidade surpreendente. Todo esse tumulto deixou Ifrit ainda mais irritado, e ele liberou um ataque flamejante vasto que aprisionou Barad em chamas. Incapaz de se levantar, o rei Barad começou a se xingar, consciente do perigo iminente que o cercava. Ifrit levantou sua arma, preparando-se para desferir o golpe final, lançando uma lança flamejante em direção ao rei Barad. Mas, nesse momento dramático, uma gigantesca espada de gelo surgiu do nada, interceptando o ataque mortal. Era Rheonsu e Bella, que chegaram bem na hora certa para mudar o curso daquela batalha. Bella, em um grito de desespero, instou Barad a usar a nova espada que havia recebido. O rei agarrou a lâmina brilhante que foi lançada diante dele, como se fosse um presente dos deuses. Uma janela do sistema então apareceu, exibindo detalhes incríveis da espada. Era a criação personalizada de Rheonsu, repleta de poderes impressionantes, como 343% de resistência ao fogo, 194% de poder de ataque de gelo e um aumento fenomenal de 397% no poder de ataque de gelo contra monstros de fogo. E para completar essa maravilha, a arma possuía uma habilidade ativa conhecida como Flor de Gelo. Rheonsu, com urgência, pediu ao rei que utilizasse a espada, sabendo que essa era a chance. Barad segurou a espada firmemente enquanto um poder gelado o envolvia, pulsando com vida. Ele ativou a habilidade Flor de Gelo, lançando uma poderosa onda de frio que varreu o campo de batalha. A onda congelante enfrentou a investida flamejante e Ifrit gritou de agonia, enquanto o frio devorava suas chamas, como se a batalha decidisse o destino deles. Avançando com bravura, Barad desferiu um golpe que foi tão devastador que cortou o corpo de Ifrit ao meio. O sistema então anunciou que o monstro-chefe havia sido derrotado, ecoando como um alívio ao redor. Um breve momento de alívio passou sobre Barad. Ele acreditou que a vitória tinha sido finalmente alcançada, mas de repente, o corpo de Ifrit brilhou de forma ominosa, inchando com uma energia destrutiva inesperada. Surpreso, Rheonsu perguntou em voz alta o que estava acontecendo, sua preocupação evidente. Bella, percebendo o que estava por vir, reconheceu o perigo. Alguns monstros se autodestroem ao morrer, e esse parecia ser o caso. Em um instante explosivo, todo o calabouço foi engolido por enormes chamas, criando uma cena de pura destruição. Bella, com a voz cheia de pavor, gritou para que ele escapasse, alertando sobre o perigo iminente. Mas, com a pose de um rei que não cede, o rei mandou que ela ficasse para trás, chamando aquilo de um verdadeiro comando real. Ele aceitou seu destino, seus olhos fixando-se no medalhão que guardava a foto de seu filho, como se essa imagem fosse um lembrete do passado que não poderia escapar. Enquanto isso, pensamentos sombrios invadiram sua mente. Era
hora de acabar com tudo. O coração de Bella despencou em um abismo de desespero. Ela sabia que precisava salvar seu rei, mas a ordem dele a prendia como se fosse uma corrente invisível. Conflitada entre o dever e o amor, ela ficou paralisada, incapaz de se mover. Aí então, Hyun-soo avançou, como se tivesse decidido que a situação não poderia continuar assim. Com uma determinação inabalável, ele declarou que iria no lugar dela, pronto para enfrentar as chamas. Usando a forja de emergência dos deuses, ele forjou um escudo resistente ao fogo e, em um ato de bravura, se jogou nas chamas. Enquanto caminhava através do caos em chamas, chamou pelo rei Barad, como um salvador em meio ao desespero. O rei, já exausto, exigiu que ele saísse, afirmando que ele já havia feito mais do que o suficiente, mas a teimosia de Hyun-soo era firme. Hyun-soo recusou, insistindo que tinha vindo para acompanhar ele e não o deixaria para trás, como um verdadeiro amigo. Os olhos de Hyun-soo caíram sobre o medalhão, uma evidência do peso emocional daquela situação. Ele perguntou se a decisão do rei era influenciada pela dor contida naquele pequeno objeto, um questionamento que pairava no ar. Barad, com lágrimas nos olhos, confessou a verdade. Por causa dele, seu filho havia perecido, um fardo que o atormentava. Hyun-soo, compadecido, indagou se o rei realmente acreditava que seu filho gostaria de ver ele nesse estado. Isso fez com que o rei Barad ficasse furioso, e ele agarrou Hyun-soo pela gola, parecendo-lhe um ponto de ruptura. Gritando que não ousava discutir algo tão profundo como a dor da perda de um filho, Barad chorou, alegando que ninguém poderia entender essa dor. Hyun-soo, embora compreendesse a intensidade da dor, sussurrou que também havia enfrentado seu próprio desespero. Seu pai estava em coma, e a cada dia, ele orava fervorosamente pela sua recuperação. Embora essas orações não tivessem sido respondidas ainda, ele encontrou paz no fato de que seu pai ainda estava vivo. Com firmeza silenciosa, Hyun-soo disse a Barad que certamente seu filho desejaria exatamente a mesma coisa, que ele continuasse a viver. Lágrimas começaram a encher os olhos de Barad, enquanto Hyun-soo o exortava a deixar seu filho descansar em paz, liberando-se desse peso. Na sua mente, ele viu Ban sorrindo, sufocado pela emoção que invadia seu coração. Barad, com a voz embargada, pediu desculpas repetidamente, admitindo sua própria tolice, ao se deixar levar pelo luto. Hyun-soo, com um olhar encorajador, sussurrou que ele precisava continuar vivendo, que deveria se esforçar para ser o tipo de pai do qual seu filho poderia se orgulhar. Por fim, Barad acenou com a cabeça, concordando que não poderia permanecer um pai vergonhoso, determinado a mudar. Enquanto Hyun-soo carregava o rei Barad, juntos conseguiram escapar das chamas, como verdadeiros guerreiros. Bella, ao ver eles, correu em direção a eles, gritando em alívio e perguntando se sua majestade estava seguro. Hyun-soo a tranquilizou, afirmando que Barad estava bem, mas logo acrescentou que ele precisaria ficar fora por um tempo. Nesse momento, uma mensagem do sistema apareceu, anunciando que seus pontos de saúde haviam chegado a zero e que ele seria desconectado à força, como se a realidade o puxasse de volta. Antes de desaparecer, o protagonista fez questão de confortar ela, lembrando que, no fundo, os jogadores não realmente morriam nessa parada. Enquanto Barad desabava em seus braços, sussurrando que o garoto foi quem o salvou, ela gritava seu nome, tentando de todo jeito fazer com que ele se mantivesse consciente. Mas infelizmente, Barad deslizou para a inconsciência, deixando um leve sorriso estampado em seu rosto, como se estivesse em paz com a situação. Acordando no mundo real, Hyun-soo teve aquele baque chocante da realidade. Logo, uma notificação do sistema apareceu, informando que por conta da penalidade de logout forçado, o nível dele tinha diminuído em 1. Que doideira. A verdade é que você dar o like é muito mais importante do que você se inscrever no final das contas para dar visibilidade para aquele canal e coisa e tal. Então não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, né? Mas se quiser se inscrever também é bom, que eu ganhe aquelas plaquinhas. Então, é hora do agradecimento. Muito obrigado ao sempre presente, Carlos Eduardo da Silva Machado. Eduardo, valeu demais, hein? Muito obrigado, cara. E o Carlos Eduardo fez o quê? Doou de novo! Então, muito obrigado ao sempre presente, Carlos Eduardo da Silva Machado, por sempre estar ajudando o canal. Muito obrigado, hein? Também quero agradecer Eric Almeida da Silva. Eric, muito obrigado pela sua ajuda, hein? Valeu demais. E nós voltamos com o canal de membro. E uma das formas de ajudar o canal é se tornando membro. Desde já, muito obrigado a todos os membros do canal. Ô, Renato, fui lá no seu canal, hein? Você canta bem, hein? Você tá de parabéns.